Ouça Muscle Mind Brasil, o podcast dos campeões na tela do seu smartphone e em casa, na sua televisão, aonde quer que tenha os satélites do papai Elon Musk. Elon Musk, querido. E comigo mais uma vez hoje, ele, a lenda, e eu canso. Eu vou cansar? Será que eu canso? Não, eu não canso. Jamais. Eu não canso de lembrar vocês que esse é o melhor coach de poses do Brasil, Ricardo Santana, meu treinador. Salve, salve, pessoal. Prazer estar aqui de novo contigo, filhão. Leva daí, pai. Como é que tu tá? Tudo certo, tudo tranquilo. Finalmente falando bem novamente, né? Aliás, os pontos que eu tirei da boca deu pra fazer uma tarrafa. Vamos pescar? Conta pra quem tá em casa e não te viu no episódio passado o que tu fez, cara. Eu fiz uma sequência de cirurgia odontológica, implante, enxerto ósseo, mais extração de dente incluso. Umas parafernália que eu tinha aqui que tava adiando e não teve mais como. O último episódio eu tava o Frankenstein, né? Boca toda costurada por dentro, mas tacamos ficha. Tem tempo ruim, não. Tem tempo ruim, não. Então bora pra frente, porque hoje a gente tem um grande convidado. A mesa tá inclinada pra lá já, tu viu, né? Tá. Pesado. Se o vídeo demorar pra baixar, a culpa não é nossa. A culpa é do currículo desse cara. E o cara parece que ele foi campeão. Ele tem 101% de aproveitamento. 101% de aproveitamento. Vamos chegar lá? Vamos. Primeiro, temos gente pra falar aqui, que é o pessoal que acompanha a gente, que tá com a gente desde o primeiro episódio, desde antes do primeiro episódio e que merece ser citado aqui. Omni Fórmulas, a farmácia de manipulação direcionada para o público de São José, Palhoça, Biguaçu e conduzida por ninguém mais, ninguém menos do que ele, Eduardo Lovato. 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 Sabia que tu um dia puxar comigo, velho? Esse é o meu sonho. O que uma cachaça não faz? Não tem nada nessa caneca. Não tem nada. Com a gente também a Hero Nutrition, porque todos nós somos Hero maníacos. A única marca de suplementos do Brasil que trabalha com venda direta para o cliente, que não trabalha com venda em grupos de internet, em sites de venda. Além disso, Fábrica Vida Saudável, sempre comigo, desde que eu comecei como atleta. A fábrica que hoje também virou o quê? Empório Natural, né? Fábrica, da época que era Fábrica Suplementos, eles agora deram um salto. Fábrica Vida Saudável. O que vocês precisarem de produtos de empório, a granel, chama que eles têm à disposição. E se não tiverem, vão ter. Vão ter, certamente. A Academia Pratique, com mais de 30 unidades no estado e uma das maiores do Brasil. Se não tem em pé da tua casa... Logo terá. Olha um terreno bem localizado ali, que daqui a pouco eles estão com a plaquinha. Em breve, pratique. E eu espero que um dia esteja com a gente aqui também o nosso grande convidado e amigo, o Dr. Charles Vicari. Charles Vicari. O que ele é? O evento, eu sempre falo, aquele bicho é um evento. É uma criança, todo respeito, Dr. Vicari, tamo junto. O cara é diferenciado. Por quê, filhão? Então, o Vicari trabalha com um público que busca tanto rendimento em esporte, quanto evolução física fisiológica, com quem tem a terceira idade, por exemplo, querendo desenvolver a capacidade mais autônoma do corpo, né, que vai sendo perdida ao longo da vida, né, Ricardo? Exatamente. É a galera 40, não é nem 40, 50 mais. É o público que ele atende assim e que ele tem um carinho especial por esse tipo de pessoa. E outro cara que tem um carinho grande por ti também é um tal de Kiliano. Lá do Forte Troca de Óleo. Cara, atendimento diferenciado lá. 25 itens. 25, pelo amor de Deus. Galera, teve um dia aqui que eu falei 50 itens. Aí ele me liga assim, tu quer me complicar, né? Tu quer me dobrar aqui a oferta. Não, manutenção preventiva de 25 itens do teu carro. Não só manutenção, né? Não é só o diagnóstico. Diagnóstico, manutenção, conserto e o carro forte, que é a troca de óleo para todos os tipos de carro. Imobiliária Drummond, que atua em Floripa, São José, na Palhoça, toda essa região mais litorânea, tá? E eles compram e vendem o seu imóvel. Um grande abraço pro James, da Imobiliária Drummond. James, abraço. Ele fala tão bem de ti que eu já me sinto amigo de infância teu, tá? E com a gente também, Garapuvu. Café e bistrô. Isso aí. É bistrô e café ou café e bistrô? Café e bistrô. Café a e ordem bistrô. dos tratores não altera o viaduto. Tem café e tem bistrô. Pronto. E eu sempre vou lembrar. Isso me traz memórias afetivas muito boas. Quem é que nunca trator do viaduto? Quem nunca? Não, a história do... Quando tu vai voltar da balada e não tem nada além de um X-podrão, hoje tem. Vai no café do Garapuvu, porque o café do hotel começa cedinho e ele é aberto ao público, não é só para os habitantes do hotel, não. Maravilha. Omni Fórmulas, Hero Nutrition, Fábrica Vida Saudável, Pratique, Vicari, Forte, Garapuvu e Drummond. E esse é o nosso
7º episódio. 7º episódio. Agora vamos apresentar o nosso convidado. Vamos lá? Eu vou começar assim então, ó. Pode ser? Pode. Vou falar assim, ó. Esse cara que tá com a gente aqui hoje, ele tem 44 anos de prática de musculação. Fique à vontade para nos corrigir na numerologia aqui, tá? Eu tô com 38 de vida, tá? Ele já tá, eu tava começando a me desenvolver na gôndola do meu pai, ele tava puxando ferro já. Eu tava Onde é que tu tava? Eu tava caçando trabalho na roça já. Mas é que começou cedo, comecei com uns 4 anos na roça. 40 anos como professor de musculação, coordenador de 12 grandes academias de Floripa, de Santa Catarina, Santa Catarina. professor de pós-graduação em fisiologia, treinamento de força e personal trainer e ainda outros cursos, 18 vezes campeão catarinense. E aí vem um dado, eu acho esse que... me pegou, cara. Tá? Quem é que tem 101% de aproveitamento? O cara competiu 101 vezes e foi campeão em primeiro lugar 101 vezes. Demorou. Chama? Chama professor Adriano Santiago Stoiteral. Muito bem-vindo, cara. É uma satisfação sem tamanho ter nessa mesa de podcast aqui. Porque a minha história, dentro da educação física e da musculação, está muito atrelada à tua. E eu vou botar na mesa esse meu início, que foi contigo, várias cara. histórias. Oh, meu Deus. Bom dia. Mestre. Bom dia, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, Jean, Ricardo, que eu chamo, talvez em alguns momentos aí, de Ronaldinho. Então vocês fiquem atentos, porque realmente é o Ricardo Santana, o mestre de vocês, grande profissional da área da educação física, coach, especialista em poses e um estudioso, né, da musculação, já desde muito jovem, que eu acompanho ele, né, desde quando começou a musculação. E nós estamos aí, né, para contar algumas histórias interessantes Nossa, E do lado em dele o Jean. relação Olha o a Jean. tudo aquilo que a gente vivenciou, né? como é que é? E do lado dele o Jean. Fala, Jean, bom dia pra ti aí, tamo junto. E o Jean- seguir. O Jean não, o Jean eu achei interessante porque eu acabei de ver o troféu do Jean aqui, um overall, né? Eu sempre ganhando overall, ou seja, o melhor atleta da competição, de uma competição até que eu organizei, o Mercosul Tavas lá? Expo Esporte, lá em Itajaí. Itajaí. Deixa aí. É isso. 2018. Não lembro direito, mas 18. é isso aí. 6 anos atrás. É. Muito bem organizado, tá? Tinha uma parte de lutas também. Isso. Foi uma feira bem Teve um grande, né? brasileiro de powerlifting também, Isso eu, supino, se eu não me engano. isso eu não falei também, né? Que o currículo foi dando brecha, mas assim, ó, bicampeão brasileiro, Sim. campeão sul-americano, tá? Várias vezes campeão brasileiro sul-americano, terra, agachamento, campeão sul-brasileiro, em várias de supino também. Então era terra, agachamento e supino. Powerlifting. Powerlifting, É básico. porque o powerlifting, a verdade é que o powerlifting é a soma dos 3 movimentos, né? Então, sempre que é uma competição de powerlifting ou o powerlifting em si, a gente analisa que o atleta está competindo nos 3 movimentos no mesmo dia. Daí existem, paralelo com o powerlifting, existem as competições de supino brasileiro, estadual, sul-americano, só de supino, e isso também ocorre com o agachamento e com o terra, o deadlift. Então, são Bem, competições separadas, né? Então tem só sul-americano de deadlift, para quem gosta só de treinar o deadlift, e tem a competição de powerlift, que é justamente a mais difícil, mais complicada, que você trabalha os 3 no mesmo dia. É quase como se fosse um triatlo, então. Enfim, Triatlo da musculação Da força, mesmo, né? do exercício de força, né? tu vê a morte rondando ali na plateia. Porque E então, já me isso falou. tu foi campeão várias vezes, fazendo num dia só recordes de peso, tanto em terra, quanto em deadlift, quanto em supino. Isso. Sim. Eu gostava de competir tudo Perdão, que terra, aparecia na agachamento e época, né? supino. Todas as competições eu competia. Era viciado realmente em competição. Fiquei uns 20 anos competindo, desde muito jovem, né? Comecei a competir com 16 anos. E em campeonatos... no primeiro campeonato de supino de Florianópolis, na Academia do Meloto, eu acho que foi em 84, se eu não me engano. Deve ter história boa por aí, né? E Tem. depois a gente começou, né? Daí, naturalmente, o seu Fernando Rocha viu aquela figura, né? Com 16 anos fazendo supino com 150 quilos, que foi a minha marca, 155 quilos naquele dia. E daí, realmente era fora da curva, até para os moldes de hoje, né? De um adulto. E me trouxe, né? Me pinçou. E me conquistou, foi meu treinador, seu Fernando Rocha, precursor da musculação em Santa Catarina, no Brasil, né? Grande seu Fernando. Grande parceiro do seu Eugênio Koprovski, Dr. José Maria Santarém, que é ainda hoje o maior estudioso da musculação, dos exercícios resistidos no Brasil. Então, né, foi uma transição, né, que aconteceu natural,
E depois a coisa andou sozinha, né? E uma coisa muito interessante, a gente entrevistou aqui num dos últimos episódios a Thaís, que hoje é presidente da IFBB. O Adriano também, por muito tempo, foi o cabeça da federação, que hoje é a IFBB de Santa Catarina, mas tinha outro nome antes, foi uma evolução, né? Eu nem lembro direito o nome, não quero correr o risco de errar aqui. Como é que era a Federação Catarinense de Musculação e fitness. Musculação e Fitness, isso aí. Na verdade, tinha o fitness também, né? Na época, né? E o fisiculturismo, ele passou por todo esse processo evolutivo, né? Teve a ginástica aeróbica no processo também, né? Que era competitiva. Aeróbica de competição, né? Competição dentro do fisiculturismo. Como Então, que era isso, Adriano? era uma competição em dupla ou sozinho. Eu, particularmente, nunca gostei, né? Mas o que era? Era ginástica aeróbica? Como eu não gosto de muitas categorias do fisiculturismo hoje, então eu sou bastante crítico, né? Eu sou mais clássico naturalmente, eu gosto das coisas, eu gosto do open, eu gosto dos monstros mesmo, da carga, do treino bem trabalhado. Tá, mas como é que era? Ginástica aeróbica? Era de Era competir, o cara fazia ginástica aeróbica, então no meio da competição de fisiculturismo tinha as coreografias de ginástica aeróbica, certo? Que competitivas também. Pulava, agachava, batia na bunda do amiguinho. Porra, eu não vou nem dizer, mas assim, né? Hoje em dia é meio complicado a gente falar, mas realmente é um negócio estranho pra cacete. Então, e a coisa foi acontecendo, depois naturalmente saiu, porque aquilo era um momento e chamava realmente muito público, Sim. Né? Como o Men's Physique hoje chama muita gente, né? Muito atleta, muito público. A ginástica aeróbica na época chamava muita gente e realmente trazia muita gente para dentro dos locais onde tinha competição, realmente. E o fisiculturismo, ele não vivia desse boom. O fisiculturismo, ele teve esse boom agora, né? Mas na época, realmente, a gente batalhava para botar 60, 70 atletas de fisiculturismo numa competição estadual. Eu fui 14 anos presidente da Federação Catarinense de Fisiculturismo, fundador, junto com algumas academias, outras academias, Instituto Califórnia de Joinville, Sandoval, que era um grande atleta também, Silvio Guimarães, grande atleta, que foi o primeiro grande atleta de Santa Catarina a competir fora do estado de Santa Catarina, né? Conquistas na Europa, na Itália, como um fisiculturista de mão cheia, né? Com um desenho de física absurdo. Então ali o seu Fernando Rocha, o próprio José Maria Santarém, que é catarinense também. Então Santa Catarina, ela alavancou, né, o esporte do fisiculturismo e da musculação, né, competitiva, o powerlifting também, em nível nacional. É bom que a gente saiba, né, porque a gente muitas vezes não tem essa relação, porque o Santarém é catarinense, o Eugênio Koprovski, que era presidente da Confederação Brasileira, também era de Joinville, e o seu Fernando Rocha daqui, né? Então a gente juntou para fazer essa federação em Santa Catarina. Nós tínhamos que ter 3 academias para se formar uma associação. Em cima dessa associação é que a gente criou a federação. Então, nós tínhamos a Academia Atlas, do Luiz Zaslavski. Que ainda está funcionando até hoje, né? Tá, mas em outro local, né? Antes era na João Pinto, hoje ela tá ali na... Capoeira, estreito ali naquela... Naturalmente com outro perfil, né? Já trabalhado por filhos, pela esposa. E na época dele era fisiculturismo puro, levantamento mesmo, né? De peso, então não tinha, né? Era uma academia, não existia o nome musculação, era halterofilismo, né? Então a nossa camisa era uma camisa, né? Halterofilismo escrita, né? Aquela regata, um fio na frente e um fio atrás, porque não tinha conversa. E sempre... E não tinha modalidades junto, era musculação e acabou, né? Era musculação e acabou. E mulher não treinava, tá? Na Academia Atlas, uma vez eu perguntei pro Luiz, né? Primeiro que as mulheres não se interessavam, né? Porque outra a gente época, não tinha os médicos a favor, todos contra, né? A gente não tinha todo aqueles envolvidos na saúde de hoje em dia... botando a musculação para cima. Eles tocavam o pau mesmo. E a gente foi nessa luta contra tudo, contra todos, e hoje tá aí a musculação, né? Que a gente sabe. Boa para todo mundo, né? Na época era recriminada a musculação para mulher? Como é que era? Não, na verdade a mulher não fazia questão nenhuma. Ela fazia aeróbica, ou jazz, ou fazia ginástica localizada. Aula coletiva, então, né? Aulas coletivas, balé. Era muito comum para mulher, e certa vez eu perguntei porque eu vi uma mulher, uma rara mulher chegando ali na academia e perguntando, né? Eu queria treinar,
E daí o Luiz Aslavski que respondeu assim, não, infelizmente mulher atrapalha a concentração do homem. Então o homem aqui só treina homens. Então era uma academia totalmente masculina, onde a gente treinava descalço, sem camisa, aquela loucura, um calor desgraçado, não tinha ar-condicionado, não tinha porra nenhuma, era um inferno, suador, né? E ferrugem, tinha que usar a pior roupa que você tinha em casa, porque você saía de lá. Cara, é sujo mesmo, aquele negócio sujo, do cara de vez em quando aparecia com um corte na testa ou na ponta do nariz, porque o cabo de aço não era revestido, então raspava o cabo quando lanhava lanhava. A camisa, né? No crossover, ela sempre furada embaixo, porque ela batia. E entre várias coisas, né? Uma janela praticamente para a gente respirar, a gente ia lá puxar um ar. E hoje os caras vai para frente da janela, respira e volta. Respira e volta. E hoje todo mundo fala muito em intensidade, ar-condicionado ajudando no processo, e naquela época não existia nada, né? Dificuldade, e outra, né? Eram pessoas treinando, o que não se vê muito hoje, né? Pessoas treinando, realmente fechado, não existia som, não existia fone de ouvido, não existia música dentro da academia, era só barulho de ferro e gente rosnando para tudo quanto é lado. Que hoje nem barulho de ferro tem, porque é tudo muito emborrachado, né? Hoje não tem mais, né? Barulho de ferro nenhum, né? Sim. Antes a gente conhecia uma academia de longe pelo barulho que ela fazia, né? O trilhar das anilhas se encostando, né? Passava na rua, Passava na rua, escutava, e a gente sabia que tinha uma academia ali e a gente entrava para treinar. Quando estava em cidades que a gente não conhecia. Pô, agora, diferente, né? Agora tu me deu um gancho aqui para uma pergunta, Adriano. Tu acompanhou todo esse processo. Tu treina até hoje e não treina de qualquer jeito, né? Tu não sabe treinar leve, né? Eu vejo às vezes os vídeos, eu já vi tu treinando ao vivo, sempre te acompanho. Então não existe, ou vem treinar pesado ou não vem. Esse conforto todo, que é uma evolução natural de tudo, né? A academia vai modernizando, tu foi coordenador, gerente da Gym Club, até a Gym Club é um clube, né? É um clube. Até que ponto isso é bom e até que ponto isso atrapalha o processo para quem quer treinar mesmo, quer ter um progresso? Na tua visão, de quem já passou por todos os processos da musculação, assim, da evolução desse mundo de musculação e bodybuilding, esse conforto que a gente tem hoje, tu acha que ajuda mais ou atrapalha mais? Eu acho ainda, no final das contas, que ajuda mais. Mas, infelizmente, eu acho que ajuda. A ergonomia dos equipamentos realmente ajuda bastante na evolução. Evoluiu a própria musculação competitiva, né? O fisiculturismo, ele evoluiu também, levando em consideração essa evolução ergonômica dos equipamentos. Mas o que a gente vê, esses dias eu estava falando com o Etzel, grande professor, ex-atleta meu também, né? Fisioterapeuta, né? Considerado entre os melhores do Brasil, de alto nível. E a gente estava falando que hoje em dia as pessoas têm dificuldade em ter nível de treinamento. Então as pessoas têm nível de treinamento baixo geral em todas as academias. Não é só É óbvio que, né, se você pegar uma academia nichada, ou uma academia, né, de bairro que tenha um compromisso maior com um treinamento de força, a gente vê que ali o treino é um pouquinho diferente, né? As pessoas são mais treinadas. Mas, em geral, hoje, nos grandes aglomerados de academias, nos grupos e academias também isoladas, que oferecem muitos serviços, o nível de treinamento, realmente, o povo ele não faz muita questão hoje de treinar em alta intensidade. Então, o profissional de educação física, ele sofre muito para colocar um aluno numa intensidade um pouquinho maior, tirar ele da zona de conforto. Que a pessoa já está, essa vida moderna é uma vida muito confortável. Tu não quer ir para academia para ter desconforto. Então, acho que o equívoco é na abordagem de quem vai, né? Exatamente. A gente, né, como profissional, a gente sofre bastante em colocar na cabeça do aluno, né, da importância da intensidade. E essa intensidade, ela é uma intensidade que pode ser aplicada ao idoso, à gestante, que não é exatamente fazer o que eu faço, né, de ali, ou o que vocês fazem, né, de dar treinos extenuantes, mas sair da zona de conforto, né, aumentar o grau de intensidade e sofrer um pouquinho, porque treino é sofrimento, né, cara? O bom é o resultado estético, de saúde que você tem depois. Ninguém vai me dizer que né, que o treino, que aquele grau de sofrimento ali... É bom, né? Gostoso. O gostoso é depois, né, a sensação da endorfina, que nós somos todos viciados, né, serotonina, aquela coisa boa, aquela acalmada, né, que deixa a gente bem tranquilo e bom para viver, bom para curtir a vida
de uma forma diferente, né? Ver a vida de uma forma diferente. Tá, então assim, então deixa eu pensar aqui, tá? Tô tentando entrar na história do Adriano aqui, né? Tô imaginando aquela Sim. academia, quente pra caramba, suadouro, ferro, tudo meio marrom, Isso, tudo marrom. os caras gigantes, sem Tudo música, gigante. só homem, berreiro. Então quem tá na rua sabe que ali é um lugar de treino, Sim, que é barulho, E aí a gente dá um salto aí de, sei lá, 40 anos pra frente. E hoje as academias estão com o chãozinho emborrachado, o halterinho emborrachado, a musiquinha, aquele poperozinho, né? ar-condicionado. Ar-condicionado, todo mundo com um tripézinho tirando foto, fazendo vídeo e tal. Isso é uma merda, isso que acontece. E aí eu tá? quero entender assim, ó. Então tu tá me dizendo que eu nunca tive esse contato com o Adriano antes tão próximo, tão íntimo assim, né? Pra poder fazer essa pergunta. Realmente, na minha percepção, eu não estive no passado, tô só falando do presente, mas tu teve naquele momento e tá contando do agora. Realmente faz sentido, porque quando a gente chega no final do treino, ou naqueles momentos onde o treino tá impossível, eu percebo que às vezes o cara não dá o máximo dele, porque o ambiente não tá fazendo isso. Isso. E a gente sabe que a gente é moldado pelo ambiente. Nosso Sim. mindset, ele é moldado pelo setting, que é esse local que a gente tá. Faz sentido na minha cabeça tu ter um local onde tu possa chegar lá e berrar e quase morrer ou vomitar e os caras não vai, continua, do que tá num lugar que tá todo mundo, né, no poserzinho, né? Tu vê que isso faz muito mais diferença, é muito mais difícil o cara botar uma camisa e falar assim, eu vou treinar e foram-se vocês. É muito mais difícil, porque também requer um pouco do cara, de personalidade do cara também, né? Complica, né? Porque hoje em dia a gente, muitas vezes, para dar um treino, um treino onde você quer fazer um deadlift, por exemplo, um terra, que é um exercício de incorporação pura, né? Que você realmente tem que estar muito concentrado e sabendo, totalmente focado naquilo que está acontecendo ali. E um estrondo verbal, um grito, aquela urrada que o cara dá, uma xingada. Eu xingo muito antes de entrar na barra, né? Xingo a barra de tudo. Não vou falar aqui que eu xingo, mas a galera que tá perto, né? Esculacho a barra mesmo. E é um confronto entre eu e a barra sempre, né? Para ver quem é que ganha. Eu, graças a Deus, ganhei a maioria das batalhas, mas tive vários rompimentos, né? Que foi onde o peso me ganhou. Mas são ferimentos de guerra que eu levo até com muito orgulho. Porém, então, quando a gente chega em vários espaços desses, muitas vezes você não consegue realmente dar o treino que você queria, na intensidade que você queria, muitas vezes porque você tem a sensação que está até atrapalhando as outras pessoas, certo? E muitas vezes pode ser até chamado a atenção. Existem academias hoje, eu não vou falar de nomes, né, mas que chamam a atenção se você realmente não fizer uma negativa do terra. Eu particularmente gosto da negativa do terra, né? Eu fui ensinado a fazer a negativa, então eu mesmo eu faço quase semanalmente um terra com 220, série de 8, mas eu coloco a barra no chão como se fosse o meu filho, certo? Eu não largo a barra na negativa, mas eu respeito quem larga, né? Alô, pessoal do CrossFit aí, tá? Um abraço. Ó, e tem um negócio, eu ia falar, transmimento de pensação, galera do CrossFit que vai treinar numa academia de musculação, primeiro, os pesos de CrossFit não são iguais ao da musculação, tá? Tem um tratamento diferente, até na proteção da barra, então vocês não estão no ambiente que vocês estão acostumados. Uma coisa é você não segurar a negativa, outra coisa é você chegar em cima e largar a barra lá de cima da altura da tua cintura, como você faz no box de CrossFit. Então fica a dica. E o barulho enche o saco mesmo. Né? É outro ambiente, então se module o ambiente, tá? Valeu? E geralmente é um terra com cabo de vassoura, né? Então é aquele terra com cotonete molhado, fazendo aquela barulheira, então enche o saco e não produz. A gente vê que o cara tá, né? Tá treinando 10 minutos de intervalo, onda, né? Então 10 minutos de intervalo. Isso. 10 minutos de intervalo a gente dá pra terra acima de 300 quilos, né? E eu, graças a Deus, tive o prazer de fazer muitas vezes terra acima de 300 quilos. 345 quilos eu tirei do chão, graças a Deus. É a tua marca maior? É a minha marca maior. Eram marcas que eram feitas geralmente em campeonatos abertos, porque os campeonatos oficiais eles eram bem mais difíceis, porque a gente tinha adversários, e quando você tem adversário, você não pode chegar no limite na terceira pedida, dificilmente, né? Porque você tem que estar sempre de olho no que o seu adversário que está perto de você, num campeonato brasileiro sul-americano. Então a marca, geralmente, ela não vai muito no limite, porque você quer ganhar o título, né? Uhum. Então muitas vezes você sabe que se você
se o seu adversário está pedindo 320 quilos, você vai botar 330, você vai garantir a competição e vai ganhar dele, certo? Mas você não vai no 345 porque não quer perder um título sul-americano, nem um brasileiro, porque ele pode não subir, Foi porque olhudo. aquele ali está no limite. E o limite é o seguinte, né? 1 grama faz com que o peso não suba. Então, a gente tem que saber pedir, né? E no powerlifting é um pouco diferente do que a gente vê em terra de musculação e tudo mais, que o encaixe é diferente. Tu tem que jogar o tronco para trás e no limite para o cara considerar o movimento válido. Isso, é a extensão máxima do corpo ali, né? Tem que ter o cuidado de jogar o corpo para trás, porque tu joga o corpo, mas você não joga os ombros, porque se você jogar os Aí tu ombros, cai. não, você faz 2 movimentos, porque ele tá aqui, você faz isso, ó. Então a barra, ela tá nessa posição, ela vem, sobe um pouquinho e depois desce. E aí já Então, invalidou o movimento. daí invalidou o movimento. Então tem que cuidar bastante, né, com essa... É um movimento limpo e único. Isso, é um Subiu. movimento lindo, único, com extensão máxima, e ainda assim tem que ficar bem ligado, né? Tem técnica, né? Tá, e aí tu falasse que nesses 44 anos aí de musculação, eu gostei dessa frase que ele falou, que ele xingava a barra de tudo que podia xingar, Xingo. porque era uma incorporação, ele xinga, que era uma incorporação, que ele tinha que meio que dar uma canalizada na força do corpo todo e entrar, porque era ele contra a barra. Eu não, nessa tua fala, eu não consegui ver ninguém que eu conheço hoje fazendo isso. A verdade... Bota fé nisso? Bota. É muito poser, né, cara? Eu acho assim, ó, e agora eu quero te perguntar, desculpa te interromper. Pois não. Esses seus machucados aí, cara, como é que foram? Porque tu falou, era eu e a barra, e às vezes eu ganhei mais do que a barra, mas como é que foram, assim, as tuas lesões? Eu tive um supino que eu estava fazendo 2 semanas antes no Sul-Americano, na Academia Flex, a academia do Valmor Braga Júnior. Do Baga. Do Baga, o atleta que mais competiu no fisiculturismo aqui no estado de Santa Catarina e no Brasil, né? Um dos que mais subiu, né? E eu fiz a primeira repetição com 245 quilos no supino, né? RAW, né? Um supino no pelo, né? Que não existia camisa. E fiz a primeira, fiz a segunda e resolvi fazer a terceira. E fazer uma negativa com a terceira. Eu disse, quando eu finalizei a segunda, sem ajuda, eu peguei e disse, Baga, eu vou fazer só a negativa. Segura aí e me ajuda na positiva. Mete a mão. Nisso já encostou mais 2 que estavam do lado para jogar os 245, porque ela ia parar no peito, né? Eu queria parar ela no peito mesmo, fazendo negativa. E na negativa, que é onde acontece os rompimentos, certo? Sempre negativa a lesão. Peitoral. Eu tive um rompimento de peitoral maior, né? Que eu tenho até hoje. Um rompimento grave, né? Extremamente grave, que me tirou das competições de supino, né? Naquele ano. Ali eu já tinha muitos títulos, já era até famoso em nível de Brasil no powerlifting, né? Porque isso era uma coisa, não tinha redes sociais, então o apelido era guindaste humano na época. E ali, naturalmente, eu parei de competir no supino e me dediquei exclusivamente ao terra e ao agachamento, porque eram os exercícios que sobraram. Sobrou, né? Lembrando que não existia cirurgia aqui em Santa Catarina, certo? Existia em São Paulo, em valores que na época eram Inalcançáveis. Inalcançáveis, porque tinha um médico em São Paulo que fazia, então era bem complicado, né? E ainda estava começando esse tipo de cirurgia. E então são rompimentos. Eu tive outro rompimento, 2 rompimentos também de bíceps, do direito e do esquerdo, parcial do direito, total do esquerdo, e com terra também, sempre o terra, ele não tem uma relação direta. O terra, ele é na positiva, ele é sempre na fase positiva, é diferente do supino. Sim. Sempre na fase positiva e com pegada supinada. É na mão da supinada, né? Sempre com encurtamento já de bíceps com a supinação, isso. Então, ali é que há o rompimento, né? E ali eu tive também, com 300 quilos de terra, ele rompeu, né? Tanto que hoje eu faço terra e eu mantenho o braço direito, que eu tive o rompimento, né? O braço esquerdo, desculpa, em fase supinada, porque ele já rompeu mesmo, então não tem mais o que romper. Então eu trabalho com ele, né, supinado, continuei trabalhando, porque realmente o antebraço não tinha mais muito o que fazer. O antebraço que lute, né? O antebraço, lombar, glúteos, isquiotibiais. Deu até respirado, antebraço. Todo o resto. Porque o terra a gente se lembra, né, do castigo. E ali voltando àquela questão da concentração para entrar no terra,
Na época, eu li um livro de Yuri Verkhoshansky, um russo, Sim. que ele até passava para essa gurizada aí, quando eles faziam curso comigo. O Ricardo. O Verkhoshansky era da pliometria, né? Um dos Isso. primeiros da pliometria. E ele falava muito, e todos os russos falavam muito. Eu gostava muito dos métodos russos de treinamento. Ali eu peguei vários toques de treino que eu uso até hoje, e que são extremamente agressivos e catabólicos, né? Tem que ser bom, tem que ter nível de treinamento alto para fazer, mas ele falava na auto-hipnose, certo? Então eu desenvolvi muito isso. Então sempre que eu vou fazer um terra, né? Eu sei que hoje eu uso o terra de 12 em 12, 15 em 15 dias, porque realmente o meu gráfico de recuperação é menor, né? Aos 57 anos, a gente tem esse gráfico diminuído, então eu uso ele mais extenso, com mais tempo de recuperação, e nesse processo eu fico me concentrando sempre 3, 4 dias antes. Já à noite eu já estou pensando no terra, eu estou fazendo terra. Quando eu chego lá, eu já fiz o terra. A verdade é essa, né? Eu já fiz o terra na cabeça. Então o terra está feito. Então o terra está feito, ele está feito. Então ele não é nenhum grande desafio, porque ele já passou. Tava com quantos quilos? 245. E aí tu conta a barra ou era só o total? Não, a barra. A Sempre barra, com a barra. a barra olímpica de 20, na época era 20 Não também? existia barra olímpica na época, só em campeonatos brasileiros. A gente treinava com barra. Era uma barra de 22,5 kg que simulava a olímpica no peso. Então era uma barra extremamente comprida, enorme, né? E com espaço de anilhas gigante. Enorme, né? Lembrando que as anilhas antes eram anilhas de 40 quilos, 45, 30, 35. Não tinha esse padrão de hoje, né? De Se você vê aquele agachamento que eu mandei até pro Ricardo. Vamos botar umas fotinhas depois na sequência ali, Braga, pra nós. Ô, Adriano, então 245, tu tira 20, fica 225, era praticamente 120 em cada lado. Eu rompi com 60 em cada lado. Essa é a diferença entre eu e o Toneral. É a diferença entre um carro que reboca e um guindaste. É isso aí. É isso aí. Aí, ó. Então, ó, tu vê que isso aí são essas anilhas aí, eu não Cara, tem que sei, dar valor, porque essas hoje... anilhas eram da Academia Rocha. Antigamente, isso é um campeonato, eu organizava e competia no final. Esse campeonato aí, eu como presidente da federação, tanto de fisiculturismo quanto de powerlifting, lembrando que ninguém queria pegar, tá? Ninguém queria pegar, porque eles têm um pepino desgraçado. Eu organizava no vão central do Beira-Mar Shopping, porque a minha proposta era divulgar a modalidade. Incrível. Ninguém sabia o que era isso aí, levantamento de peso. Então colocava naquela parte inferior ali. Onde fica a decoração de Natal hoje. Fica a decoração de Natal hoje. E ali nós fizemos 1900, se eu não me engano, 94, 95, 6, 7, até 2001. A gente fez as competições ali. Em 97 teve de bodybuilding também, que eu tava lá assistindo, tava o Bago, o Edstel, fiz competições de bodybuilding, e toda a competição de powerlifting. Olha aí, ó. Isso aqui é uma competição de powerlifting, mas eu colocava o Baga e o Edsel, e algumas vezes até o Coutinho, para fazer apresentações no intervalo da mudança de exercício, ou seja, entre o terra e o supino e o terra, que era o último. Isso. Tinha uma apresentação de fisiculturismo, porque a gente queria mostrar, né, as modalidades, tanto uma quanto a outra, que realmente as pessoas não conheciam, mas Incríveis. Todos que paravam no shopping, que estavam entrando no shopping, paravam para olhar. Então o público, assim, nenhum outro momento na história, tanto do fisiculturismo quanto do powerlifting, teve tanta gente vendo uma competição, porque realmente no shopping na época passavam 25 mil pessoas no domingo e no sábado ali, certo? Então realmente todas essas pessoas passavam e paravam para olhar a competição. Era uma coisa bastante... Muito massa. Era impressionante, assim. Tu chegasse a competir contra ou ver o Norte competindo também? Não, o Norte ele veio depois de mim, né? Depois de mim. O Norte era atleta quando eu era já uma figura conhecida no powerlifting. O Norte ele era atleta de karatê. Ele era um grande campeão de karatê, eu acho que ele foi vice-campeão mundial, se eu não me engano, ou campeão mundial na época. Ele era atleta da Vadokan, né? E eu era atleta de powerlifting, né? Ele veio depois, né? E a gente sempre... Eu quero mandar um abraço pro Norte, né? Porque o Norte é um grande amigo, um grande irmão que a musculação nos trouxe, né? Um cara maravilhoso, inteligente. É um cara acima da média, a cabeça daquele cara ali, e força, né? É um monstro, né? Ele e com os seus 140, 50 quilos, quando ele tinha
na fase áurea dele, era difícil. Eu tive, no meu máximo de peso corporal, eu tenho 1,70 m, 1,69 m, 70, eu tive 114 quilos, né? Ainda tem uma foto aí que não é essa. Essa aí eu devia estar com uns 110, mas eu competia em nível brasileiro com 114 quilos, geralmente. Cara, O americano, na categoria de 110 a 125, Ruim até depois pra de dormir, 110 né, meu? até 100. O cara não dorme em Ó, qualquer posição com esse o peso. uniforme da UFSC lá. Isso aí já no Mercosul Expo Esportes, isso aí já numa competição que tu... É. Ali o Aí o Edsel, Edsel, ó. aí um agachamento com 300 e alguma coisa, Edsel cabeludão. o Edsel cabeludo, e eu confiava muito nele, né, para colocar atrás, porque como era o cara, depois de um agachamento o agachamento só sobe, né, como qualquer peso no powerlifting em competição, ele só sobe, a barra só sobe, né, e então, como eu era o último a agachar, o último a supinar e o último a fazer terra, no agachamento eu escolhia sempre o Edsel, que era um cara que eu estava acostumado dentro da academia, ou o próprio Baga, mas o Baga aí nesse dia estava se apresentando, e Sim. coloquei o Edsel atrás porque eu tinha garantia, porque se alguma coisa acontecesse, porque a sensação de 300 quilos nas costas para cima é a sensação de morte mesmo. Eu É a lembro. sensação que você vai morrer. Então, Essa frase se ficou. tem alguém olhando, né, atrás, porque se você tiver algum rompimento de quadríceps, qualquer grupo, ela vai te trucidar, né, a barra. Então, a gente precisa estar com gente especializada atrás e no lado, Eu lembrei para agora. evitar a morte mesmo do atleta, né? Lembrei agora de um episódio lá na Academia Jump, quando a gente começou, que tu tava agachando ali e na barra não cabia tudo isso, mas tu foi lá e fez um agachamento. E eu vi esse teu ritual aí de dar esporro na barra, dar cabeçada na barra, e o pessoal ficava assim numa área de contenção, parecia cena de crime, né? Ninguém chegava perto. E eu era estagiário. Aí ele assim, me chamava de Ronaldinho, Ronaldinho fica de olho. Eu assim, o que eu vou fazer aqui? Eu vou rezar pelo cara. Aí eu ficava ali, mas ainda assim, ele era meu mentor. Ele me ensinou como se posicionar para fazer o agachamento, é coisa que eu sigo até hoje, como se posicionar direito atrás de uma pessoa para fazer o agachamento. O auxiliante do agachamento, ele agacha junto, ele agacha mais fundo do que o próprio cara, Com certeza. que tu és o suporte. E aí ele fez, não precisou de mim, mas ele queria ter alguém ali na contenção. E aí eu, curioso, essa mesma frase, ô Adriano, qual é a sensação? Isso aqui não é o máximo que tu pega, eu tenho certeza, mas o máximo dele falou o peso assim, puta merda. Qual é a sensação? Ele assim, só olhou pra mim, morte. A sensação é uma sensação de sobrevivência, né? Uma luta Tu ali tá sendo contra a soterrado pelo sobrevivência, peso, né? A tendência dele é te esmagar realmente, né? E tudo... Essa frase eu acho que tem que ser falada mais vezes no podcast de hoje. A capacidade que o Adriano tinha de ir para um levantamento, Sim. ou para um agachamento, ou para um supino, sabendo que se ele não vencesse a barra, ela ia trucidar ele. É assim, tem tudo pra dar errado, mas ainda assim eu vou. Essa sensação de quem busca... Isso é o mindset de campeão. Isso, quem busca voluntariamente se desconfortar a um ponto de que assim, ó, ou eu tenho que vencer ou eu vou morrer. Que eu acho que hoje em dia... É sem plano B. Por isso a concentração, né? É. Você tem que estar completamente focado. E a coisa muito engraçada é que nessas competições aí eu era presidente da federação e parecia que não existia a competição para mim. Embora eu fosse organizador também, quando eu entrava ali, certo? Eu não escutava ninguém, eu não falava com ninguém. Visão de tudo. Eu não conseguia, as pessoas falavam comigo, mas eu não sabia. Eu tinha que falar com a pessoa, geralmente no outro dia, para saber se realmente a gente tinha conversado alguma coisa, porque eu estava completamente fora do processo. Eu estava organizando a competição, deixando tudo certinho, mas ainda assim eu estava atleta, né? E totalmente focado e concentrado naquilo que eu fazia e o que eu ia fazer. Era. Que é o que tem que ser, né? Os atletas de alto nível, eles desenvolvem-se. Se você, em qualquer modalidade que você analise um atleta de alto nível, em qualquer que seja isso, em atletas olímpicos, a gente vê muito, é muito legal. Os caras estão completamente focados, eles sabem exatamente o que tem que fazer, tem uma história de treinamento por trás, né? Você não entra ali com 300 quilos, né? Você não é um aventureiro. Tu não acorda pensando, hoje eu vou agachar assim. Como a gente vê na internet, uns imbecis que colocam cargas acima de... Colocam, um cara agacha com 120, 130 quilos, resolve botar 200 quilos no agachamento. Do nada. Vários faleceram ali, morreram, né, esmagados pela barra, porque realmente, né, a perna vai quebrar,
né? Algum osso vai ruir, Vai romper algum tendão, tendão, um disco, músculo, uma hérnia. Na hora. tudo pode acontecer. Né? O que que tu já... Até o Baga ali, ó, novinho. É, o Baga, Queria que ele tivesse aqui pra falar com a gente. grande irmão. Ele vai vir. Como é que seria o Baga falando com a gente? Eu queria ver isso um dia. Ele ia falar só assim, ó. Eu lembro desse dia, cara. Muito bom. O Baga era uma figura, a gente Olha os tem... guri aí, ó. Eita. Olha, aqui eu tava com uns 114 quilos ali, ó, mais ou menos. A camisa com a gola 110. cortada pra passar o trapézio e o pescoço. Isso, que nos anos 80 a gente usava essas camisas. Morcegão, né? Isso, decote com gola canoa. Gola canoa. Gola canoa, trapézio explodindo. Isso aí tudo no shopping. Tem outras cenas aí que são fora do Ó, shopping. isso aí é o mesmo movimento daquele agachamento. É, outra foto. Aí, ó. Aí no sul-americano, tava pesado. Aí eu Aí tava era os com, 114 aí. aí eu tava com 90 centímetros de coxa. Aí eu não andava. Como é que era naquela época os Danone, ô Adriano? Ah, se tomava tudo que se toma hoje. Exatamente tudo. Mas não tinha coisa melhor do que hoje? Muito melhor, porque Bem melhor. bem melhor, porque hoje em dia os caras não sabem onde é que Isso tá que eu fazendo quero. esses produtos, né? Então é um perigo hoje em dia, todo mundo tomando. Por isso que hoje em dia eu faço toda a minha reposição com fármacos direto da farmácia, né? Com receita, Uhum. porque realmente. Mas no passado era mais puro, assim, Batata era agropecuária mesmo, a gente invadia as agropecuárias do estado de Santa Catarina, atrás de equipós, atrás de crescer, né? GH. Aquele GH de cavalo, Vete. aquilo ali funcionava mesmo, né? Porra, aquilo era excelente. Aquilo Porra, dava Me secada. ofereceram uma época, eu não dava peguei. força Devia ter pego. engraçada. Inocente, inocente. É, alguns passaram a relinchar depois daquilo, mas era. Passava no campo assim as vasas. Começaram a comer mato. Aqueles que É? começavam a obrar andando, né? E- Tudo... Cagando e andando. mas era tudo que se vê hoje, né? A trembolona, tudo que né? Que hoje tem muita historinha em cima do próprio anabolizante, do hormônio, né? Sim. O cara fala, isso, aquilo, mas, porra, na época a gente foi precursor mesmo, porque a gente simplesmente não tinha nenhum médico em Santa Catarina, no Brasil, que pudesse fazer uma indicação, uma orientação. Então toda a nossa vivência era prática realmente. A gente ia testando Era ia se cobaia de si testando. mesmo, né? e a coisa andava. E eu tinha sempre na minha academia, na Academia Corpore Sano, eu sempre tinha um limite. Eu tinha sempre 25 atletas que eu colocava para competir no fisiculturismo e 25 no powerlifting. Eram 50 atletas competindo, nunca mais nem menos, né? Sempre 50 atletas competindo. E todos eles hoje são pais, são avós, e têm sua família, têm os filhos, estão vivos, estão tudo bonitinho, porque realmente a gente não chegava no limite. A gente sabia que existia um limite lá na frente, a gente não sabia qual é, mas a gente não pisava tão fundo Não quanto se passava, né? Tu vê como é que é engraçado, né? Porque assim, ó, tudo que ele tá me contando aqui, aí eu vou criando na minha cabeça uma imagem, né? De como é que as coisas estão. Quando acabar, tu me fala, tá? Que eu faço a reposição desse teu Gatorade aí. O meu Gatorade acabou. Acabou já? Faz tempo. Tá. Não, ele tá igual Esse criança, assim, podcast ó. tá foda, Ele tá igual criança. Então o Odeiro falando, ele tá assim, ó. Louco de felicidade, balançando o pé aqui hoje embaixo. tem, né? É porque Hoje esse cara, tem assim, ó, Gatorade aqui. ele é Essa teu galera- fã. Ele é teu fãzão Ah, mesmo, pra assim, caramba, que admira muito. Ah, caramba, não, Todas as vezes Da que a gente mesma agachava. forma eu, né? Sim, mas toda vez que a gente agachava na academia junto, agachava, eu fazia terra, ele sempre falava do dedo solteirão. Sempre. Ah, Sempre. uma coisa, Inspiradão. cara, várias tiradas, assim, que ele tem lições que eu levo pra vida, né? O Adriano, assim, ele falou agora, eu xingo a barra, não sei o que, até a terceira geração da barra eu fico xingando, mas ele sempre falou, respeita o peso, Sempre. respeita o peso. Sempre. Uma vez uma coisa que eu perguntei, nenhum me respondeu do jeito que tu me respondeu, assim, tu montou a barra do terra, mas tu vai fazer de frente pro espelho alguma coisa, como é que tu passa? O cara passava por cima, o Adriano me falava, tu nunca passa por cima da barra, Nunca. tu contorna a barra, tu tem que respeitar o peso. Claro. Então tu não vai, é só uma coisa que tá ali no chão, não, aquilo ali é o teu adversário, então respeita o teu adversário. Então tu não vai, É isso a mesmo. barra tá aqui, tu não vai fazer, opa, pulei por cima Nunca. da barra para ir pro outro lado, tu contorna a barra, tu não passa por cima dela. Com certeza. Tu respeita o Respeita, peso. tem que Hierarquia respeitar do mesmo. peso. Hierarquia, porque ele realmente merece o respeito. Né? Até porque não é qualquer coisa que tu Um botou grande ali. parceiro seu, É. né, de treinamento, né? Como é que era a questão de suplementação e de informação? Eu lembro que
Quando eu comecei, e eu comecei em 2002, tinha revista e tinha uns VHS que eu assistia. Isso em 2002. Como é que era na tua época? Não era. Na verdade, nós não tínhamos nada, né? A musculação na época era completamente rudimentar. A gente comia, a nossa fonte de proteína era clara de ovo, né? Eu e o Baga, a gente vinha aqui na Granja Borghetti, que era aqui no Trevo, aqui ao lado aqui da onde nós estamos gravando O o podcast hoje? podcast. E eu comprava 60 caixas de ovos, né? E ele também 60. Eu e ele, a gente comia 40 claras de ovos por dia. E era crua, era cozida, né? A gente não nasceu pena por detalhe, mas a gente era muito ovo realmente, né? Nessa época aí dessa foto era muito ovo. E uma vitamina ia uma caracu, germe de trigo, Fígado dessecado. fígado secado. O gosto era horroroso, assim, ó. Botava 10 claras de ovos crua dentro, batia o liquidificador, aquele espumeiro, e tinha que tomar. Tampa o nariz e vai. Isso quando não tomava clara de ovo, botava tudo num copo e tomava pura, assim, né? E o que acontecia é que a clara de ovo, quando ela vive junta, né? Quando tu coloca, ela tá junta. Quando tu vai dar aquele gole, ela entra. Todas as 10 claras entravam ao mesmo tempo e paravam diretamente no teu estômago. Não fraciona. Ou seja, a lágrima ameaçava correr, você tinha que ter um copo d'água, um suco no lado para dar para aquilo não voltar, porque se voltasse também voltava inteira, né? Voltava as 10 claras, não voltava apenas uma. Elas andavam juntas, né? Ou tudo ou nada. É como se fosse óleo e água, assim, né? Uma sensação estranha. Eu quero perguntar pra ele das coisas que a gente não tem noção de como é que é. Porque só esse prelúdio, né? Tipo assim, ó, do estilo da academia, do que eles faziam de alimentação, de como que ele enfrentava o peso, só esse prelúdio já difere em 400% da realidade do que é a realidade do agora, né? Do dia de hoje. Quais foram os teus maiores perrengues, assim? Ó? Tipo, pô, esse aqui foi um perrengue, ou essa história foi... Aquele cara foi o fulano de tal, foi muito, sei lá o quê. Porra. Eu tive um atleta que eu competi, o estadual, foi famoso isso. Ele já morreu, né? Ele foi morto a tiros, atleta de Joinville. Eu vou preferir não falar o nome dele, porque já não está mais aqui. Mas esse atleta, ele foi criado na FEBEM, no Instituto de Menores, assim, né? Então ele era extremamente violento, era bandido. Só que ele era um monstro. O tamanho dele realmente assustava. Ele era muito forte, o quadríceps dele, ele tinha mais de 90 centímetros de coxa, ele não andava praticamente, ele andava com as pernas, ele era um Tom Platz de Santa Catarina, assim. Era um monstro. E bandido mesmo, né? Conhecidamente como bandido. Já tinha matado gente e ele competia no powerlifting. E ele veio, certa vez, na época eu era uma figura que já era várias vezes campeão estadual, e ele chegou para competir. E chegou na pesagem para o seu Fernando Rocha e disse: quem é esse tal de Adriano Stoteral aí que eu vou ganhar dele hoje? E o seu Fernando Rocha, sempre armado, né? O seu Fernando Rocha era uma época diferente, né? Onde a pesagem, o seu Fernando Rocha fazia com 38 na cintura, realmente, né? Para se houvesse alguma desavença, né? A coisa seria decidida de outra forma. O pessoal com a testosterona em 5, 6 eram mil. muito fortes e não tinha tanta organização assim, que o Fernando ficava com medo, né? Ele menor, né? Ele já mais velho, né? Porque o seu Fernando sempre foi bem mais idoso que nós todos ali, né? Já falecido. Então, e nesse dia foi uma batalha. E eu dizia pro Baga, fica de olho nesse cara para ele não vir nas minhas costas. Porque eu posso estar ali agachando com 300 quilos, esse cara vem dar com os pés em mim e me mata, né? Então a gente tava muito preocupado com a situação. E foi uma competição extremamente tensa, assim, tensa mesmo, porque a gente sabia que o cara era bandido, né? E a gente também estava preparado. Eu tinha na época arma, o Baga também, a gente foi tudo armado para competição. Era qualquer coisa, ia bala ia pela. Ia ser um faroeste, Meu Deus. Mas ao final das contas eu ganhei dele, né? Ganhei aquele dia na competição, o cara ficou extremamente frustrado. Ali também a gente estava bem apreensivo para ver o que ia acontecer após a derrota do cara. E eu estava muito treinado e graças a Deus ganhei, mas no final foi uma história que a gente conta até hoje, né? Quem passou, quem viu essa história, foi uma história estranha, né? Que a gente viveu e complicada, assim, né? Olha o nível do estresse
do atleta de antigamente pro nível de hoje. Hoje o cara assim, se eu não ganhar, eu perco meu patrocínio. Aí o que eu vou fazer? O cara assim, se eu ganhar, ele é assim, se eu ganhar, talvez eu morra, porque o segundo colocado é Fiquei com bandido. medo. Aquele dia a gente tava cabreiro. E ele é falecido ou faleceram ele? Acho que faleceram. Faleceram Faleceram. ele. Faleceram ele. Morte matada. Ele tinha Não morte vários morrida. desafetos e ameaçava muito, o tamanho dele era muito. E as pessoas, né, não queriam encarar um cara daquele. Porque encarar um homem daquele tamanho na porrada era difícil. Então, com certeza, fizeram o serviço. Ele não precisava nem saber bater, era só acertar, né? Isso. Não acertou, morreu. E era malvado. Cara, imagina só o cara levantando peso ali Muito forte. e o cara dando uns berros ali fora e berrando do lado e aquilo, pô, será que isso aqui é pra mim? Sei lá o quê? Aquela- Ele agachando e o cara lá vendo, eu vou te matar. Cara, A barra querendo matar ele e o adversário. E ele também. encarava mesmo, né? Ele olhava dentro do olho. Tinha nada e a gente perder, que né? passava e eu olhava também, porque eu era brabo, né? Eu nunca amarelei pra homem nenhum na minha vida, graças a Deus, e não ia ser pra ele. Podia morrer ali, né? Ia ser um pega bonito. E foi, né? Uma ganhou na elegância, né? Conseguimos ganhar, graças a Deus. Coisa linda. Ó, mais uma vez ali, ó, aquilo ali é concentração, ó. Só a cara, você vê a. tá recebendo ali já, né? A Realmente, energia do Thor ali, né? Tá assim, oi Deus, sou eu de novo. Ali eu tô tirando a barra. Ali é uma. Mais importante. Num agachamento, o momento mais importante é a hora que você vai tirar a barra. E conforme E isso, se tu já sabe equilibrar, que vai né? conseguir fazer, né? Tu Dá a sempre falava aí. patada, né? Dá a passada, né? Dá a passada para trás. Hoje em dia já não precisa mais dar a passada, né? Os cavaletes já te deixam, já tiram, você já fica na mesma posição de agachar, então bem mais fácil. Antigamente você tinha que Caminhar ainda. caminhar para trás com 300 e poucos O quilos. joelho ali, né? Nossa. Era complicado. Joelho, quadril. Daí você precisava de uns 30 segundos, pelo menos, para equilibrar de novo a barra, né? Porque as anilhas não eram emborrachadas, Fica aqui, ó. então elas não se encaixavam tanto, certo? Como as anilhas de hoje, elas se encaixam, né? Tu vê que aquilo é uma massa de ferro. Antigamente não, elas trilhavam realmente, batiam, elas não eram tão aferidas como hoje, né? Uhum. Então elas não tinham o encaixe que tem hoje, então elas balançavam muito, trim, tim, 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 até elas parar de fazer o barulhinho que você sentia, né? Tava concentrado, e daí você naturalmente agachava, né? O agachamento ele tem aquela, como a barra, ela quando você chega lá embaixo e faz a inércia, ela tem o trabalho dela, né? Ela vai te ajudar. Se você fizer a velocidade certa e lá embaixo você souber trabalhar com a barra, com 300 e poucos quilos, porque ela vai fazer isso e vai fazer isso. E nessa jogada você vai ter que estar subindo. Se você não estiver subindo naquele momento, ela vai te esmagar lá embaixo e o teu agachamento naturalmente não vai subir, né? Vai morrer lá embaixo. Então, aproveitar o balanço da barra, né? A gente usava muito isso, né? Aquele balancinho, chegava lá embaixo, ela faz isso. Quando ela faz isso, ela vai subir. Quando ela vai subir, você Vem tem que estar junto. subindo, vem junto, senão Vem tu vai te junto fuder. comigo. É aquela história. Ela não vai ajudar muito, mas ela vai te complicar um bocado se tu pegar esse ritmo aí. Isso. E teve alguma questão assim que tu viu, algum campeonato que tu foi, de alguém que se machucou, se quebrou e. Teve uma história muito engraçada que a gente estava no campeonato, e daí tem um atleta também daqui de Santa Catarina, que é uma figura maravilhosa, assim, um grande atleta, que era campeão antes de eu ser campeão, né? Ele já vem antes de mim, Carlos Alberto, hoje dono de um restaurante ali em Itaguaçu. Ele é um craque, né, na área de frutos do mar, e é um grande amigo nosso também. E o Carlos Alberto, ele sempre foi uma figura. E eu era bem jovem, né? Tava vendo a competição e ele tinha um atleta de São Paulo que ele ia, antes de entrar na barra, isso num campeonato brasileiro em São Paulo, ele pegava e dava uma cabeçada na parede, certo? Só que a parede que ele tava dando a cabeçada, era uma parede de madeira. Uma parede daquele compensado, assim, que fazia aquele barulhão, e ele dava aquela porrada com a cabeça e vinha para entrar na barra. O Carlos Alberto, querendo ver, viu aquilo, achou legal, né? Então, assim, vou fazer a mesma coisa. E ele pegou e foi dar a cabeçada. Só que existia uma viga no meio entre os compensados. Ele deu certinho na viga e caiu duro. Caiu desmaiado. O Santarém teve que abanar o cara, recuperar. E o primeiro agachamento dele, ele perdeu, porque ele naturalmente estava inconsciente. Não tinha condições. Ele rasgou a testa, ele deu na viga e o cara estava dando certinho no compensado.
E ele deu a cabeçada na viga, rachou a testa, desmaiou e ele perdeu o primeiro agachamento. Mas depois ele voltou para ativa. Foi ele pro espaço. Na época acontecia coisa, a gente via as coisas engraçadas. Pô, pra cacete, essa foi Outra, deve ter outra, né? Por favor. O cara chorando, é muito bom ver ele chorar. Teve muitas, né? Eu tive uma história muito engraçada, né? De um dos atletas meus, né? O Luiz Carlos Maria. E daí sempre que quando como eu tinha 25 atletas de fisiculturismo sempre competindo pela Corporis Sana, a gente sempre ganhou a melhor treinador, melhor academia, que tinha a premiação antigamente, eu não sei se hoje, melhor equipe, né? Existia uma premiação. E daí, ao final, segunda-feira, quando acabava a competição, a gente se reunia tudo na academia e mostrando os troféus, porque realmente eu só treinava atleta para ficar entre os três, né? Era uma proposta minha mesmo, né? Senão não treinava. Senão eu dizia, vamos treinar mais um ano que vem tu sobe. E nesse processo ele competiu, tirou em terceiro lugar. Ele hoje é policial rodoviário estadual e desapareceu. Na segunda-feira ele não apareceu, Eu lembro na disso. terça não apareceu, ele não tinha rede social, ninguém tinha celular, né? Então não tinha como entrar em contato, ele era uma pessoa simples, não tinha telefone, e daí sumiu. Daí na sexta-feira ele liga pra mim, ligou pra academia, e daí eu assim, porra, cara, daí Luiz, onde é que tu estás, cara? Tá todo mundo aqui mostrando os troféus, nós estamos a semana inteira conversando, o que aconteceu? Porra, Adriano, acabou a competição, lembrando que ele estava em dieta há 3, 4 meses, né? Como hoje, a mesma coisa. Ele comeu, após a coisa, após a competição, ele comeu um cacho de banana inteiro e uma galinha daquela de televisão de cachorro, comeu inteiro, porque a fome era absurda, né? Ele tava louco para comer. Eu lembro dessa história. Ele e o Rock, que era um outro atleta que competia comigo, de vez em quando tá competindo aí ainda, né? E teve segundo ele, uma congestão. Então ele assim, Adriano, eu tive uma congestão, tô aqui, resumindo, o apelido dele até hoje é congestão, né? Nós botamos o apelido dele de congestão, ele é figura, né? Vai meu abraço aí, Luiz Carlos Maria, uma figura maravilhosa, competiu no básico, competiu no fisiculturismo, era um atleta da categoria Bantam, que era a categoria Mais leve, né? a mais leve, né? Até 67 quilos, ou 65, agora estou em dúvida, mas... Bantam é 65. Bantam 65, Isso. depois ia até 70, depois até 75, depois até 80, até 90, até 100 e acima de 100. Eram as categorias do fisiculturismo na década de 80, né? Tu não tem uma dessas não, da tua vida não? Uma história assim, não? Congestão? Fez umas histórias assim, tu também tem umas assim, cara. Não, bem menos. Não tem nem como botar na mesa a minha história aqui. Mas eu tenho história com ele que em vários momentos. Hoje é mais um momento da vida que o Adriano tá me acompanhando. Mas quando eu comecei a gostar de musculação, antes até de entrar na faculdade de educação física, eu fui na antiga Corporis Sana, ali da agronômica. Isso. E eu fui lá e veio uma figura me atender, muito educado dentro do que dava para ser, porque eu interrompi o treino do cara, ele era professor, ele era o dono da academia também, enfim, fazia de tudo lá e veio me atender, atendeu, saiu. Aí eu fiquei impactado porque ele tava com uma regata 2 fios, né? E uma bermuda que só dava pra ser aquela bermuda porque eu vi que ele tava treinando perna e era ele. Monstro. Daí eu já fiquei assim, pô, o sonho, quero ficar assim também. Depois, quando eu já tava na faculdade de educação física, no começo, eu comecei a ir pra loja de suplementação. E o primeiro contato que eu tive com suplementação foi na oficina da saúde. Isso. E veio uma mãozinha assim, o que eu poderia tomar? O que tu acha? Veio aquela mãozinha pressionando no trapézio, assim, o dedão pra dentro, assim, pra ti, pelo menos um hipercalórico. E era ele. Pra começar. Pra começar. Porque ele era magrinho, tinha o metabolismo acelerado. Como é que ele era na época? Era um chassi de grilo, cara. Era muito magrelo. Lembrando que a Oficina da Saúde foi a primeira loja de suplemento do sul do Brasil. É. A gente abriu em 1989, né? Eu e o Sérgio Baracuí. E a gente ficou ali durante 20 e poucos anos. Era na Jerônimo Coelho, esquina com a Jerônimo Vidal. Foi Isso, ali. eu fui ali. E aí, quando eu entrei na faculdade de educação física, primeira coisa que eu fiz assim, eu quero fazer estágio, quero trabalhar com musculação. Na época abriu a Academia Jump ali em São José. Hoje é um prédio da Unimed, até nem sei se ainda tá mais, mas foi a primeira academia que foi projetada para ser academia. Isso. Coisa que acontecia antigamente, o que era? Tem uma sala comercial, vamos adaptar para ser academia. O que cabia entrar pela porta era o aparelho.
Na Jump, não. O primeiro andar era natação, o segundo musculação e o terceiro andar era as salas de coletiva. Era planejada para ser academia. Aí fui lá, 4 de outubro de 97. Primeiro dia que eu botei os pés lá, vou ser estagiário, podia ser estagiário, já desde a primeira fase. Quem me recebeu foi o mesmo cara da Corporissano, foi esse aqui, ó. Isso. Ele assim... Ele tava em todas? Tava em todas, cara. E eu, por felicidade, em todas que eu tava, ele tava também. Parece aquela briga, onde ele batia, eu tava, onde eu batia, ele não tava. Ele sempre tava nos momentos assim que eu comecei a ter contato, é a pessoa certa para eu ter contato. E ele já me fez uma coisa que hoje, se tu propor para os iniciantes e tudo mais, o pessoal fica meio cheio de coisa. Vais dar aula, tens que treinar. Ah, com certeza. Mas não é treinar de qualquer jeito. Eu vou te botar para treinar aqui. Eu acho que ele me fez treinar por uns 4 meses. Tudo que eu fazia, não tinha nada. Thiago falou isso. Era só básico. Sim. Tu vais ter que aprender a fazer terra. Então, meu treino era dividido da forma certa, mas era basicamente levantamento terra, que eu sou apaixonado até hoje pelo levantamento terra. Eu aprendi a fazer com ele e foi o jeito certo. Nunca me machuquei fazendo terra. Foi o agachamento, o levantamento terra, agachamento, supino, remada curvada e barra. Era mais ou menos isso que eu fazia. E assim, tu tem que ter estrutura, tu é muito magrinho. Tem que botar força nesse teu corpo, tem que botar estrutura, para depois a gente pensar num treino mais elaborado. E fui. E ele me botava na situação mais perrengue para treinar, para fazer, conduzir treino do pessoal. Ele supervisionava, faz o treino para esse cara aqui, me dava anamnese, eu fazia. Então ele me botou para trabalhar e ele disse, não te quero de conversa com o aluno, tu tá aqui para atender. Então tu não é para ser amiguinho, tu vai ser o melhor amigo dele porque ele vai entrar e sair sem se machucar e vai ter resultado, mas não é para ficar de conversinha. E foi me dando, se tu chega hoje para falar isso para um estagiário hoje, ele, nossa, tô sendo assediado moralmente. Vai entrar na justiça. É na justiça porque assim, eu tô sendo obrigado a fazer, é o que a gente espera de um professor. Obrigado por ter sido meu mentor, tá? E até hoje. Isso, Ronaldinho. Mas, Foi um prazer. cara, é assim, eu acho que falta um pouco disso. Eu queria saber de ti, ô Adriano, tu considera que deveria ter um pouco mais de pulso firme para educar essa turma que está vindo hoje? Porque dentro da academia tem, às vezes, mais valia ter um cone dentro do que um professor, porque Com ocupa o certeza. mesmo espaço. Com certeza. Com certeza. Hoje a gente vê primeiro que aquilo que a gente falou, né? O nível de treinamento hoje, ele claro que a gente não pode considerar os atletas, mas o nível de treinamento dentro de uma academia comum hoje ele é muito fraco. E o professor acompanha esse processo, né? Então o professor é fraco também, porque o nível de treinamento é baixo, porque muitas vezes o professor não tem condições de elevar o nível de treinamento desse aluno, porque ele não treina, porque ele não tem nível de treinamento pessoal, não experimentou métodos de treinamento, ou seja, ele tem dificuldade em entender como prescrever numa intensidade maior para realmente colocar esse aluno num nível de intensidade e de treinamento maior. Então, levando em consideração isso, a gente vê que realmente os profissionais da área hoje eles deixam bastante a desejar, né? Eu gostei muito, o que me chama a atenção até hoje, a melhor turma que eu vi da educação física foi a tua. A turma de 97 lá. A turma tinha o Felipe Sonsini, que Nossa, é um excelente profissional. Vai um abraço para ele, né? Porque é um irmão e é um craque, né? Sim, é um craque da sim. educação física. O Hudson, que é um fisiologista, um dos melhores fisiologistas do estado de Santa Catarina. O Chico. Trabalhando em Tubarão. O Chicão, que é o Nilton hoje, que é a galera, né? Que é um grande biomecânico, um professor de alto nível. Tá aí, olha só a geração, cara. A Flavinha. A Flavinha. Falecida Flavinha. Flavinha falecida. Tu, né? Um coach maravilhoso. Ou seja, nós temos aí na época nós tivemos ali turmas da educação física que eram totalmente focadas e estudiosos. O que eu vejo hoje que o profissional da educação física não estuda mais, porra. Ele não lê, ele quer ver internet, quer ver vídeo, certo? É uma dificuldade absurda em fazê-lo entender o quanto é importante a leitura, o quanto é importante ele realmente focar nos estudos, conhecer fisiologia, porra. Se o professor de educação física, ele não conhece fisiologia, ele não conhece nada, certo? Não adianta. E muitas vezes o professor de educação física, ele quer conhecer a biomecânica antes de conhecer a fisiologia. Então o que eu vejo hoje na internet, que atrapalha muito também esse processo, é justamente os reis da biomecânica, que enche até o saco, certo?
E A turma do treinamento mesmo, nada. Então o cara fala de biomecânica e não sabe treinar. E eu vejo isso, inclusive, de vários biomecânicos, mestres dentro da internet, que com milhões de seguidores, quando eles entram na área de treinamento, eu questiono absurdamente, porque eu vejo que realmente o cara está falando uma coisa que não bate com a realidade que a gente viu a vida inteira. E eu costumo ficar com a minha vida prática, tá? Sim. Eu estudo eu sou um cara que sempre fui, tu sabes disso, eu tive sempre o meu lado científico, tanto que eu trabalhei dentro de pós-graduações a vida inteira, porém, se eu tenho um estudo científico e eu tenho a minha vivência prática de 44 anos, e eu sei que isso funciona dessa forma, eu vou esperar o meio científico chegar lá. Certo? Sim. Porque o meio científico está muito atrasado. O conhecimento popular, ele está sempre na frente. E todo conhecimento científico vem do conhecimento popular, né? Quando a gente estuda a metodologia científica, a gente entende isso, né? Que a gente precisa ter problemas aqui, né? Na questão, mas a gente já testou tudo isso na questão prática. E depois nós temos aquela revisão de literatura que ajuda muito a nos dar argumento científico para justificar tudo aquilo que a gente faz na prática. São duas coisas que foram feitas para andar junto, né? Teoria e prática, o estudo e a prática, né? E sim, mas o estudo está sempre atrás, e a gente Sim. tem que estar atento a isso, né? Porque a prática está na frente, a gente tem que ter a prática. E daí outro problema que nós temos hoje é que o profissional da educação física, ele se forma e é personal. Então, o grande laboratório do profissional da educação física sempre foi a sala de musculação, porra. Ali você atende 100, 200 alunos num dia, enquanto que de personal você atende 1, 2, 3, 4, 5. Então ele fica extremamente limitado quando ele não passa por bastante tempo. Eu fiquei 25 anos dentro de uma sala antes de ser personal. Não existia personal trainer. Fui primeiro personal de Florianópolis. Então... até porque um grande amigo meu, Rubens Francisco de Almeida, que foi o maior fisiculturista antes do Baga. Baga, e uma figura, né, foi morar nos Estados Unidos, competiu lá também, um grande amigo meu, irmão até hoje, mora nos Estados Unidos, e ele era uma figura que realmente chamava muita atenção por causa do físico dele, e agora eu esqueci o que eu ia falar. Não, estava falando da prática, da teoria e prática. Tá. Exatamente. Então essas figuras hoje, elas têm muita dificuldade porque justamente não tem a prática. E se você não tem a prática, você não tem nada. E... Talvez esse seja um dos diferenciais que tu viu na nossa turma, que todo mundo era muito estudioso, mas a gente estava sempre na sala de musculação testando. A gente sempre, se a gente vai sair daqui para treinar alguém, a gente tem que saber o que eles vão sentir. Tem que saber se vale a pena para mim, vale a pena para ti, vale a pena para alguém que eu vou atender. Então, é uma coisa que eu levo até hoje e que tu foi muito responsável por isso, assim, ó, não faz ninguém passar por algo que tu não passou. Não submete uma pessoa para um método de treino que tu nunca tenha passado, porque tu não vai ter ferramenta depois para saber convencer essa pessoa a continuar, porque vai dar certo daqui a pouco, ou se não vale a pena. Se tu não testou contigo, com mais alguém, primeiro tu tem que te submete antes de submeter alguém. E é isso que falta hoje muito, essa coisa que tu falou. O cara se forma, já vai ser personal. Pior ainda. Pior ainda do que isso. Ele se forma com um serviço completo, porque hoje tem ferramenta de consultoria online. Ele nunca cuidou de ninguém ao vivo, vai cuidar de 30 à distância. O que tu acha que vai dar certo nisso? Não funciona, né? Não tem resultado, né? A gente sabe que resultado dentro de um processo de treinamento é difícil, não é fácil ter resultado. E para isso você tem que conhecer muito mais uma vez, de fisiologia, de biomecânica, de treinamento, porra, que é uma falha absurda dos profissionais de educação física, de nutrição, de hormônios, daí entra já a fisiologia. Nós somos obrigados a conhecer muito de hormônios para entender, não só a testosterona, né? Mas a gente tem que entender muito de insulina, nós temos que entender muito de cortisol, nós temos que entender exatamente toda essa questão clínica que acontece com o nosso aluno, que mexe diretamente com os resultados. Não adianta nada, inclusive, já aqui abrindo um espaço, eu estou muito preocupado com isso, e essa preocupação me levou a gravar um curso bem legal, onde nós temos 38 aulas práticas muito interessantes, com base científica, mas muito focado naquilo que a gente está falando agora aqui, né, com uma visão prática, pessoal,
bastante interessante. São 38 aulas onde a gente fala muito de metabolismo, nós falamos de hormônios, nós falamos dessa questão clínica de avaliação para que eu tenha noção de como conduzir o meu aluno em situações adversas clínicas. Nós falamos também ali de métodos de treinamento, os métodos de treinamento que já são extremamente conhecidos e trabalhados no mundo inteiro já há décadas. Todos esses métodos que nós conhecemos hoje aqui, né, a grande maioria já foi utilizada. E recuperação de lesões através da musculação em todas as articulações. Então, já deixando aqui, Isso, hein? já aproveitando o teu espaço, Por favor. esse é um curso que quem quiser, quem tiver interesse, nós temos uma live agora que acontece no dia 16/1, fiz uma live quinta-feira, e agora dia 16/1, onde a gente continua no pré-lançamento desse curso. Se você quiser, se tiver interesse, é um curso de R$497 em 10 vezes você faz no cartão Pix, ou seja, o curso ele custa R$1.497. Nós vamos ficar 1 ou 2 meses. Nós temos uma empresa profissional São Paulo que toca todo esse processo e eles é que vão entender aí a hora que vai voltar ao preço normal, mas por enquanto tem uma promoção aí de R$497 em 10 vezes. Se você tiver interesse, certo? Bastante interessante, são 12 horas de aulas e com um curso realmente extremamente interessante, coisa que a gente não vê. E outra coisa, eu falo muito de metabolismo, né? Eu gosto muito de metabolismo, né? Sim. De entender velocidade metabólica e entender que treino para as velocidades metabólicas são diferentes. A gente vê que hoje, também na internet, inclusive grandes mestres, eles não levam em consideração isso. E eu gosto de levar. Certo? Metabolismo lento tem um treino, metabolismo acelerado, que nem o teu, tem um treino, certo? Metabolismo lento tem um treino, metabolismo acelerado é muito acelerado. Eu, particularmente, corto os cardios, isso é extremamente controverso, mas eu tenho resultado, né? Porque essa figura com metabolismo acelerado tem uma dificuldade absurda na questão de hipertrofia, a gente sabe trabalhar com isso. Levei muito isso nas minhas primeiras competições. Nenhuma delas eu fiz cardio. Nas primeiras 5, 6 eu nunca fiz cardio e baixava o percentual para 5, 6% e Claro. pele fina. Agora mais velhinho, o metabolismo já vai ficando mais lento. Agora o cardio é meu companheiro, né? Isso, Não é nem agora só tem pelo que botar. percentual de gordura, né? A saúde Isso. cardiopulmonar tem que estar em dia. Sobrevivência. Eu sou um senhor. Eu tenho uma dúvida só. Ô, Adriano, eu Pois quero não. comprar esse curso, eu compro ele aonde? Compra diretamente no meu Instagram mesmo. Ok. Entra ali, tem Então eu link vou lá, diretamente ali. instagram.com/, daí tem teu Isso, arroba. isso. Adriano Soteral, Adriano Soteral. vai estar aqui embaixo nessa live, no link da live aqui embaixo. Isso. O linkzinho ali, o cara vai, clica ali, entra no teu Instagram, te segue, Isso, já vai na bio ali, tem um linkzinho, isso. cai no curso, compra o curso, faz em 10 vezes, R$ 49,70. Isso, fiquei 49. Pode dar de Natal para o seu companheiro, para sua companheira, se é um educador físico, se é um, né, no caso um personal trainer, pode dar de presente para o seu personal trainer de Natal, né, um baita presente de Natal. Baita presente. Pode comprar agora. Se eu, na época, tenho um você presente que é desse. profissional de educação física, está querendo um curso diferenciado, se dê de presente isso aí também, que vale a pena, tá? Infelizmente, eu não tive essa chance, né? Como essa gurizada tem hoje, né? De ter figuras mais experimentadas, assim, oferecendo esse tipo de conhecimento. Existem outros professores também muito, muito bons também fazendo esse tipo de trabalho. Mas eu, por exemplo, num curso de educação física, eu tinha um livro de musculação, halterofilismo, com o nome de halterofilismo ideal, alguma coisa assim, que era escrito em espanhol. Então era o único livro que o Cefid tinha de musculação, né? A musculação ela não existia praticamente dentro do curso de educação física. Eu nunca ouvi falar. Quem falou de musculação dentro do curso de educação física, o primeiro fui eu mesmo, né? Que fiz todo o meu processo de conclusão de curso, avaliando, fazendo análises biomecânicas de agachamento, de terra, supino, que era aquilo que a gente já dominava, já gostava, já estudava, né? Só que a gente perdia tempo em aulas de xadrez, aulas de todas as outras modalidades que na época o professor de educação física ele queria ser professor de escola, ele queria ser professor de basquete, de futebol, e tinha 2 malucos lá que queriam ser professor de musculação, mas não tinha academia de musculação, não tinha mercado, né? Mas eu, como comprei com 18 anos uma academia de musculação, eu, o Rubens e o Renato, né? Eu naturalmente já tinha
aonde utilizar esse processo. Foi a terceira academia da Grande Florianópolis e Corpore Sano. Não, foi até a Corpo Mania. Corpo Mania era no Cobrasol, ali no lado do Lar de Zuma, né? E daí depois teve a gente levou para o centro como Corpore Sano, né? Foi até uma história muito engraçada, porque antigamente passar no vestibular era bem difícil, né? Eu passei com 17 anos na educação física e ganhei um carro antigo, assim, né? Carro simples, que antigamente não tinha esses carros que tem hoje, né? Era difícil ter carro zero, então já só ter um carrinho já estava muito bom, né? E ganhei do meu pai. E a gente viu no jornal O Estado, não existia nem o Diário Catarinense, era o único jornal que tinha no estado de Santa Catarina, anunciando uma academia para vender. E a gente assim, mas porra, só tem 2, 3 academias aqui em Florianópolis e uma ali no Cobrasol que ninguém se conhecia. Eles tinham montado a academia em 3 meses e a sociedade não deu certo. Eles queriam vender. E quando a gente chegou lá, eu cheguei com o meu carro, Rubens, né, com 20 anos, eu com 17, o Rubens com 20 e o Renato com 21. Chegamos lá, cada um com seu carrinho, né, aquele carrinho ajeitadinho, encerado, mais velhinho. E o cara perguntou assim, o que vocês querem, o que vocês estão fazendo aqui, né? Daí nós, não, viemos ver aqui, que nós vimos no Jornal Estado. Tá, mas vocês têm dinheiro? Disse, não. Então pode arrancar daqui. Você não tem nada para fazer aqui, nós queremos vender para quem tem dinheiro. Tem algum bem para oferecer? Eu disse, olha, eu não tenho nada, eu tenho um carro que está aqui na frente. E o Rubens e o Renato, da mesma forma, tinham um carro ali na frente. Ele disse, dá a chave aqui que eu vou ali dar uma olhada. Ele foi ali fora, ficou umas 2 horas analisando os carros, e os carros eram bons para a época, né? E quando ele voltou, ele disse assim, ó, aceita a proposta. Eu aceito a proposta. Chamou o contador, que era um conhecido nosso ali do Cobrasol, passamos a academia para o nosso nome e fomos embora de ônibus. Ficamos dentro da academia, eu fui dono de academia assim, né? Ficamos dentro da academia, o cara foi embora com os nossos carros, literalmente assinamos o recibo ali na hora, que estava nos nossos nomes, o carro, e eu cheguei em casa sem o carro, né? E agora? E agora? E o pai tinha acabado de me dar o carro fazia 2 semanas, 3 semanas. Daí meu pai, cadê o carro? Eu disse, pai, comprei uma academia. Porra, uma academia? Não existe academia, porra. Que negócio é esse? Eu tive que levá-lo, ele queria me dar uma porrada, né? Eu tive que correr dele, meu irmão que ajudou, tudo. Tive que levá-lo 11 horas da noite, lá no Cobrasol, abrir a academia, porque realmente era uma academia, hoje era a Gym Club da época. Era uma academia linda, com 400 alunos. Então a gente pegou uma academia grande funcionando na época do lançamento do Plano Real, 85, 6, né? E aquilo ali o povo tava com a sensação que tava com dinheiro no bolso. Então, e ali começou a minha história dentro, né? Como proprietário também de academia, que foi muito legal. Né? Foi um peitaço, né? Foi um peitaço, mas não me arrependo de nada, tá? Com certeza não. Com certeza não. Tenho certeza que não. Não, foi bom pra cacete. O que tu te arrepende, cara? Se tu tivesse assim, cara, tem uma coisa que eu me arrependi, foi aquele peso a mais do Terra aquele dia, foi não ter aquele campeonato que eu fui, não sei o quê. Cara, eu me arrependo de ter feito a 3ª repetição naquele supino que me rasgou o peitoral, né? Eu conhecendo de treinamento já bastante, eu deveria ter segurado aquela onda. Isso aí foi um arrependimento em treinamento, porque me tirou das competições, né? E em geral eu só tenho esse arrependimento, né? Porque foi um erro técnico meu, né? Que não deveria ter acontecido, mas de uma forma geral eu tenho muito orgulho até da minha história, da minha... Outra coisa que a gente não falou aqui, que é muito interessante, eu organizei, eu não sei quantos campeonatos de fisiculturismo e de powerlifting, mas para mais de 30 competições, né? Tanto de um quanto de outro. Porque em 14 anos a gente só tinha nós, né? Fazia os campeonatos abertos. Isso é uma pergunta que eu quero te fazer. Pode fazer. Tu teve à frente de talvez da única federação que tinha na época e tudo mais. Talvez não, com certeza, então. Hoje tu vê que tem trocentas federações, 1.500 categorias de competição. Como é que tu analisa isso hoje na visão de que... De 2 visões, né? Tu já competiu, não no fisiculturismo, mas é atleta. E como gerente de coordenador, presidente de federação, como é que tu vê isso hoje? Tu vê de uma forma positiva, maior, ou virou bagunça? Eu sempre achei isso uma grande bagunça, mas hoje eu já vejo um pouquinho diferente.
Eu acho que as federações, elas foram engessando demais, em especial a IFBB, ela foi engessando demais e ficando meio chata, certo? E isso fez com que as outras federações aparecessem, né? A necessidade realmente, a quantidade de atletas hoje é muito grande, é bem diferente da época, então nós realmente precisamos mais de federações. Eu acredito que é importante para o esporte, mais federações. O que eu tenho pé atrás realmente é com as categorias, cara. Eu sempre tive, né? Eu sempre fui chato, mas já desde aquela época que colocaram a aeróbica em competições de fisiculturismo, que era chato pra cacete, né? E hoje eu vejo algumas categorias, como o Men's Physique, que eu odeio, acho categoria de pedreiro, assim, perna fina, eu tenho uma... Porque assim, o treino de perna, ele é sagrado na musculação. Sim. Para mim é sagrado, né? Não tem conversa, certo? Porque o treino de perna é o treino mais endócrino, é o treino que dá mais qualidade de vida, é o treino que mais aumenta, que mais diminui o teu percentual de gordura, é o treino que mais te dá saúde, É o que mais me salvou depois metabólico. do acidente, foi treino de perna. Porra, e daí é uma categoria que ela não favorece as pessoas que treinam perna, até porque a perna está escondida no calção. Então, claro que tem atletas ali que tem perna, que a gente vê, né? A gente sabe que tem. Ali é uma Pô, tem preguiça de cara- posar. Ali tem uns que tem cara- preguiça de posar e vergonha de botar sunga também. Mas provoca ainda, em geral, aquela história do físico de pedreiro, porque o cara treina aquela perna, mais ou menos, e a parte superior ele vai pra porrada, né? Então, eu particularmente, essas categorias eu não sou muito fã, eu gosto da Classic, eu gosto mas a Open pra mim é tudo, né? A categoria, o fisiculturismo pra mim é Open, tá? Ver aqueles bigs mesmo, eu sempre fui fã de cara grande, o meu sonho desde pequeno sempre foi ser forte, foi ser grande. Eu, antes de ter academia em Florianópolis, eu já tinha meus pesos de 12 anos, eu tinha peso em casa de latão, feito de lata de leite ninho, de coisa. Me pendurava nos caibros para fazer barra fixa, e, né, paralela em tudo quanto é canto que dava para fazer, botava 2 canos lá e pau nos cornos. Então, muita calistenia misturada com treino de força, né, porque era o que tinha. Uhum. E então eu gosto realmente de figuras que treinam mais intensamente, que se colocam mais no limite. Isso na questão competitiva, né? Eu estou separando agora essa questão do professor de sala de aula. Não, a pergunta é justamente essa, não é nem como professor, era como Minha visão análise como... A minha visão da modalidade, né? Isso. Do fisiculturismo. E é isso mesmo. Eu gosto das categorias acima, né? Das categorias pesadas que realmente mostram um físico diferenciado, um trabalho, e também muitos anos de treinamento. Para chegar ali não é 3, 4, 5, 10, né? Geralmente é 15, 20. Né? E hoje tem essa história, né? Que o cara com 10 anos se acha old school, com 15 anos se acha old school. Eu tô com 44, eu vou ser o quê, porra? Não tem nome para mim. Tu és um guri. Né? Não tem nome pra mim. Então, eu acredito muito no tempo de treinamento, no aperfeiçoamento do físico, na melhora das assimetrias e, né, naquele conjunto bonito que a gente consegue fazer com o tempo, fazendo um trabalho bem feito dentro do fisiculturismo. Esse lance que o Adriano falou ali, sobre primeiro vem a prática, depois vem o estudo, e aí, né, nessa sequência, eu acho interessante, por quê? Porque isso vem de uma época de onde se prezava aquele respeito pelo professor, pelo saber, né? O professor era o mestre. Isso, eu tô te ensinando, eu sei porque eu faço comigo, né? E aí hoje a gente tá numa era onde talvez o mais importante pro cara que quer vender o trabalho dele, o curso dele é ele saber de marketing digital, gravar vídeo, e aí sim fazer a venda, depois ele vende o conhecimento e às vezes ele não tem nem a prática. Então tu vê como a vida é cíclica. Talvez um dia, muito em breve, a gente tenha que voltar aonde tu tem que, não, eu tô cansado de ver, compre agora tanto coisa para... Porque uma coisa é assim, né? Uma coisa é ver o Adriano falar aqui, 101 vezes campeão, 44 anos de prática no esporte, 40 anos trabalhando com isso, né? Professor de pós-graduação, foi gestor de 12 academias, uma história absurda.
E ele fala, tem um curso lá que é 497 em 10 vezes. Ele nem focou na venda. Tu vê que ele não tem nem o cacuete do cara moderno, Não. que é o cara que vende. Foi tu que vendesse pra mim. Mas é que tá... Boa. Mas é que tá o lance. O que eu quero te dizer é o seguinte, hoje em dia se preza mais por pessoas que falam e vendem e gravam, que fazem um VSL, que é um Video Sales Letter, que é o quê? Que é pra vender a parada, e o cara às vezes não sabe nada ou não foi ninguém. E aí vocês têm a oportunidade hoje de estar assistindo o Muscle Mind Brasil, podcast dos campeões, que eu não sei a data exata de quando ele vai estar no ar, mas eu tenho certeza de que o curso do Adriano vai continuar no ar sendo vendido, talvez não com esse preço promocional, e se tiver com esse preço promocional, garante de uma vez porque vai acabar, é a oportunidade que você tem de aprender com quem tem tanto a prática, com quem é professor de pós-graduação, um cara que tem 44 anos de experiência no mercado. Eu vou te dizer pra ti, cara. Ele transitou por onde poucos transitaram. Eu quero te dizer isso. Ontem eu tive uma reunião com outro profissional, que ele tá, de repente, se tornando meu mentor para trabalhar no marketing digital, é um cara da educação física e tal. Tu até conhece ele, Natan. Foi teu aluno lá na Deep Lab lá. Gente boa, guri. Gente ótima. Gente entende. Um abraço pro Natan, tá? Natan, um beijo, tá? Um abraço, Natan. Ele trabalha muito bem com mídia social, entende muito de marketing ali, tem uma empresa de mentoria de profissional. E eu pensei, cara, eu tenho que comprar uns cursos esse ano. Juro por Deus. Falei, cara, tem que comprar uns cursos esse ano. Vou comprar uns cursos esse ano. Vou deixar pra vir? Vai vir pra mim o curso que eu tenho que comprar. E apareceu hoje, dia de cara, já o Adriano aqui, ó. Então eu vou dizer assim, ó. Eu vou me dar de Natal esse curso, tô sendo sincero. Vou comprar o teu link já aqui depois do curso que eu vou comprar. E eu vou falar sobre esse cara nos próximos episódios, porque eu nunca na minha vida tive a possibilidade, eu te agradeço por isso, mesmo de sentar na frente de um cara onde eu falei menos do que ele e não porque ele fala melhor do que eu. E não que ele não fale tão bem, mas porque ele sabe o que ele tá falando. Isso aí é de arrepiar o... A autoridade sentou na mesa. Não é, assim, isso é postura. Na mesa. Não tem como tu falar do Adriano assim, cara. Não tem como tu não falar desse cara. Eu acho que eu gostaria muito que a gente pudesse fazer mais alguns cortes desse episódio, se nossa mesário topasse, porque esse cara é uma lenda viva do... Eu vou te fazer uma pergunta final, a gente tá quase encerrando, eu me sinto muito disso. Eu depois só quero só dar um parênteses aqui, mas é rápido também. Pode fazer agora, já então. Não, que o Adriano falou um negócio dos estudiosos que não tem a prática. Tem alguns caras, e o Adriano tá no meio desses caras, só que ele não hoje ele não tem a mídia social tão forte. Belmiro Salles, que é teoria e prática a full. Walter Krause Neto, que também é muito bom. E ele é do básico, ele gosta de fazer um terra violento lá. Ele é bom. E o Jonato Prestes. Bom também, conheço todos. Os três, eles têm isso da prática. E o Walter Krause, abração, Walter, o cara foi responsável pelo meu treino nos últimos 2 anos aí, é fera, ele fala a nossa língua, ele é novinho, mas é old school. Com certeza. E o Walter fala assim, ele era do tempo também que tu entrava na academia e tu já ficava admirado com o professor. Que o professor não necessariamente era o maior, mas era o melhor. Era o cara que falava, tu baixava a cabeça porque tu via ele treinando, ele tinha teoria, ele tinha muito da prática, era o profissional respeitado, ele já era autoridade só por parar em pé na tua frente porque tu via, não, esse cara sabe o que tá falando, o que ele faz. Hoje não tem mais isso. Então esses caras têm que ser respeitados. Esses 3, eles já estão num patamar de divulgação, estão adiantados no digital em relação a ti. É um pecado a gente não fazer jus a um cara igual do teu nível aqui. Eu fiz o contrário, né? Eu fiz toda a prática, eu sou péssimo no digital, né? Eu tenho redes sociais limitadas, agora que eu profissionalizei. Foi esse ano realmente, né? Que eu contratei uma empresa. Não, eu tô recebendo ali o teu patrocinado, muito massa. E agora naturalmente a coisa está evoluindo, os acessos, as visualizações estão aparecendo. Mas com certeza daqui a pouco a coisa vai acontecer, eu tenho certeza disso, até porque tem muito conteúdo ali, a gente tem bastante conteúdo e quando a gente tem conteúdo a coisa acontece. Agora aquela hora antes de pedir aumento, mostra serviço, né? Tu tem mostrado serviço há 40 e poucos anos, né, amigo? Vamos dar um aumento para esse cara. Tem bastante história para contar ali. Eu quero fazer a minha primeira pergunta final, se eu puder fazer assim. Demora. Porque eu queria que fizesse mais tempo de episódio, que a gente contasse mais sobre o passado, sobre os teus maiores rivais, sobre o que tu espera que vai acontecer com o esporte
que tá crescendo tanto já desde a tua época para hoje. Se ele Então, pretende competir de novo, que eu sei que ele tá se coçando faz tempo. Pois é, eu tenho várias perguntas, mas eu gostaria muito de te convidar, já que isso, não sei se tu vai topar também, até te peço perdão por estar fazendo isso ao vivo, para de repente tu voltar aqui em outro momento, Com fazer um certeza. bate-papo mais profundo, já com o pessoal já conhecendo o Adriano, com esses cortes já sendo propagados pelo nosso marketing e até pelo teu mesmo, se te interessar, para poder falar mais vezes sobre o Adriano e tentar distrair mais, se alimentar mais dessa fonte que é o Adriano. Mas vou lá fazer a minha última pergunta então. Tu acha, Adriano, que assim, tu mencionaste ali o doutor, tinha o doutor que tu mencionou no Santarém. começo, Santarém, José Maria Santarém. e isso. E o Eugênio O Santarém, eu vi um vídeo dele esses dias falando sobre o treinamento. O Rocha, Seu Fernando Richard de Carvalho Rocha. e isso, Precursor na musculação no Brasil e em Santa Catarina. perfeito. E tinha mais uma pessoa, eu acho. Eugênio Koprovski. Eugênio Koprovski. Eugênio Koprovski. Tá, Eugênio, tá. É outro que deve ser citado. É, sempre. E tá vivo, hein? E é um craque da musculação. Podemos trazer aqui se for acessível, Ó, né? Mas São temos Paulo. o canal aberto é com ele aqui, ó. Pois é. Então, assim, ó, a pergunta é a seguinte. Pô, isso há, sei lá, 40 anos atrás, 30 anos atrás. 3 grandes nomes do esporte, da musculação, da linha acadêmica de estudo do Brasil aqui. Tu acha que isso contribuiu para o crescimento do bodybuilding aqui, tendo como referência o Correia e outros que antecederam ele, que talvez não tenham chego no nível do Correia, que a gente tá até comentando ali antes, né? Uhum. Do Palhares, que tinha uma história, que era um cara novo, né? E que Deus o tenha. Tu acha que isso contribuiu para o Estado ter o Correia como chegou a ser quem ele é? Teve impacto, tu conheceu o Correia, isso motivou ele. Tu fez uma federação, tu teve um campeonato que ele tava junto, que tu ajudou. Como é que foi essa história? Tu acha que teve impacto e contribuiu? Teve impacto porque a história ela é muito próxima, né? Ela é muito próxima, porque o primeiro treinador Flex, né? Academia Flex, aqui no Estreito, em Florianópolis, na frente do 63BI. E ali ele foi com... Eu me lembro do primeiro dia que o Correia... Deixa eu só fazer de novo essa pergunta, porque ele deu uma travadinha ali. Vamos lá, falar boa. Peguei no ato. Boa. Perfeito. Baga é cria do Adriano, Correia é cria do Baga. Isso. Tu é o vô na musculação do Correia, então? Foi basicamente isso. Eu faço essa, tu faz uma, a gente encerra. Uhum. Meio dia 24, certinho. Ótimo. Boa. Então vai, eu vou fechar em você de novo. Aí você pode pegar a pergunta de novo. Beleza, boa, perfeito. Então, Adriano, assim, ó, pra gente poder chegar nesse quadro final, queria te perguntar. Tu citaste 3 nomes que são nomes muito fortes no Brasil e que atuavam naquele cenário 30 e 40 anos atrás, né? Dr. Santarém, o Rocha e o terceiro nome, Eugênio Koprovski. Koprovski. Tu acha que ter 3 nomes como esse naquela época contribuíram para o esporte crescer tanto aqui no estado, a ponto de lançar o Correia para ser quem ele é? Tu conheceu o Correia, tu teve contato com ele, ele competiu nos teus campeonatos, como é que foi isso? Com certeza. O Correia, eu me lembro no primeiro dia que ele entrou na academia. O Correia era um atleta de futebol, né? O Correia era, se eu não me engano, juvenil do Figueirense. Nas categorias de base do Figueirense, jogava muita bola, tá? Vocês podem confirmar com ele. Dizem, né? Eu não vi o Correia jogar bola, mas várias pessoas viram e disseram que realmente ele jogava bola. E só que o cara chegou com bíceps, certo? E assim, eu acho que o Correia deve ter chegado ali com 41 de bíceps, assim, né? Com bíceps saltado. E chegou com um sobrinho do Arley, que era o preparador físico da Academia Flex, né? Professor, né? Um general, né? Aquele cara que não deixava ninguém conversar, aquele rolo. E quando ele chegou, me chamou a atenção, o Baga também, mas ele era um guri, né? Em seguida, levando em consideração, o Baga começou a olhar, né, com aquela genética, porque o guri chegou com uma genética peitoral já desenhado, uma estrutura completamente diferente do normal, né?
E a gente sempre analisou muito, eu sempre fiquei muito atento a questões predisposições genéticas, porque realmente ali a gente consegue ver, né, adiantar o processo, tirar grandes atletas quando ele já vem semi-pronto, né? E o Correia entrou, começou a treinar. O Baga era meu atleta de competição, né? O seu Fernando Rocha era o meu mestre, era o meu orientador de treinamento. Então, se você vê que nós estamos fazendo um link, né? O seu Fernando Rocha é meu treinador, o Baga meu atleta na época, também muito amigo do seu Fernando Rocha, orientado também por ele. E o Correia veio em seguida, né? O Correia começou, inclusive, a competir, porque a gente gostava muito do powerlifting, e na época eu tinha tirado o Baga era meu atleta, eu tirei o Baga estava há muitos anos na categoria até 90 quilos, e ele não conseguia evoluir. Eu disse, Baga, esse ano você para de competir no fisiculturismo, você vai ficar 1 ano treinando comigo no powerlifting. Eu coloquei ele 1 ano a treinar comigo no powerlifting. O Baga foi para 110 quilos, né? E competiu, foi campeão no powerlifting e voltou no outro ano, né? Daí seco com 102 quilos. Ele só conseguia chegar seco com 90, 91, 92 quilos. Ele ganhou 10 quilos de músculo, né? Em 1 ano. E nesse processo, então são estratégias simples de utilizar que hoje em dia as pessoas têm dificuldade, mas é muito fácil de trabalhar. E naturalmente, o Baga, como treinador do Correia, começou a colocá-lo nos campeonatos de supino. Então, o Correia, os primeiros, pode perguntar para ele, as primeiras competições dele na área da musculação foram competições de supino, onde ele supinou até com 200 quilos. Então, o Correia já era muito forte. E ali ele começou a treinar, começou a participar das competições de supino, virou um supineiro mesmo, certo? Ficou muito forte, migrou para o fisiculturismo e, naturalmente, já migrou vencendo, né? Já migrou vencendo com um tamanho absurdo, com aquela genética fora do comum, né? Monstruosa, né? Porque é uma genética para chegar naquele nível ali, né? E com aqueles treinos de supino de alta intensidade, com 20 séries, deixou, né? Trabalhou ombro, peitoral, tríceps, deixou o cara realmente muito grande. Depois veio o fisiculturismo para ajustar todo aquele físico e fazer o que aconteceu. Então, realmente houve, né? Houve impacto, né? Houve essa sequência, né? Todo aqueles métodos de treinamento que eu aplicava no Baga, o Baga aplicou diretamente nele também, né? E daí aprender a agachar, aprender a puxar um terra, aprender a fazer um supino decente, aprender a utilizar os pesos em seu favor, né? E com certeza ele hoje, né, ele se tornou o maior atleta da história do fisiculturismo brasileiro, precursor, né? No Mr. Olímpia. Ele não foi precursor porque teve antes Luiz Otávio Freitas. Luiz Freitas, certo. Nós tivemos, que eu era fã, né, do Luiz Otávio, mas realmente de resultado. O primeiro Open brasileiro lá. De resultado foi ele, né? Foi um grande atleta, né? Até hoje é reconhecido mundialmente em virtude dos seus feitos, né? Certo, certo. E a minha pergunta para ti, que eu sempre vou puxar para esse lado, para ti que eu te conheço, não é de hoje, tu tá sempre meio que se mexendo, visando alguma competição. O Adriano Stoiteral, a gente já viu que o teu curso tá repassando teu conhecimento para todo mundo, isso é muito bom, o pessoal só tem a ganhar com isso, mas o Adriano atleta ainda existe? Tá aí, tá pensando em competir, o danado ainda quer puxar uns terra? O ano passado eu competi, né, cara? O ano passado eu fui campeão estadual, né? Fui num campeonato de terra e fui lá fazer uma forcinha e botei 220 no terra para garantir a competição, porque não tinha adversário, porque os meus adversários, eu tinha alguns que já faleceram, né? Outros, em virtude da idade, já pararam de competir, alguns treinando mais leve. Então, na nossa idade é bem difícil achar alguém que esteja ainda em condições Na de competir, ativa, né? Aham. Na ativa. Então, eu fiz o terra com 220, mesmo fazendo dentro de academia já com 250, como eu estou fazendo hoje, certo? Mas ainda assim, eu tenho interesse sim em competir o ano que vem, estou de olho em algumas competições ali, Que massa. mas o desgaste, né? O desgaste, o gráfico de recuperação, todo mundo sabe que quando a gente entra para competir, né? Eu, como já relatei aqui, eu sou muito focado, então eu incorporo mesmo, e daí um treino de terra daquele ali, o cara fica 3, 4 dias com gráfico de inflamação absurda,
meio febril, desintegrado, né? Destruído fisicamente, né? Então, Emocionalmente. se o cara acha que isso é fácil, né? Não é, é muita dor, realmente, e depois, quanto mais idade, mais dor e menos recuperação. Então, a gente bota isso na balança, porque também tem um lado profissional, né, Ricardo? E eu tenho 14 alunos de personal, eu dou aula todo dia, o dia inteiro, desde as 6 da manhã, então a gente tem que estar na ativa ainda para trabalhar, para ganhar dinheiro e, né, gravar os cursos, agora entrando de cabeça em redes sociais, então, Que porra. legal isso, Então cara. achar tempo para fazer força é um pouquinho mais difícil. Não, depois de Mas 40 eu não e poucos anos na ativa, ele ainda tá ali, ó, todo dia. Cara, isso é muito legal. Pode ter certeza, eu não vou deixar de competir. Isso é. Que legal. Eu quero competir até morrer. Ah, É a minha proposta. Quero fazer um agradecimento em público aqui pra ti. Não, toda a história minha tem muito atrelado à tua. Então, desde o começo, obrigado por estar presente. Mas assim, ó, o melhor elogio e a maior bronca que eu tive online foi dele. Primeiro foi num vídeo de terra que eu fiz lá e eu achei que tava certo e tu chegou na classe, só me deu vários conselhos assim pra eu até fiz outro logo na seguida te agradecendo, tu não vai lembrar muito direito disso, mas a primeira coisa que tu disse, não faz terra de moletom, amigo. Tu aprendeu a fazer terra com a canela de fora, tá fazendo de moletom por quê? É pra raspar a canela na barra. E eu nunca mais fiz terra sem raspar a canela na barra. Quer dizer, vícios que a gente faz. E o outro foi num curso de pós-graduação lá do Hudson, na Academia de Polícia, e eu tava ensinando os caras a fazer o terra. Eu tava só simulando com cabo de vassoura, alguém tirou lá a foto e ele veio assim, dificilmente se vê uma postura tão boa não terra, parabéns. O mestre tirou tempo para ir lá me corrigir. Eu já formado e tudo mais. Beleza, baixa a cabeça porque o mestre tá ali, respeita e aceita. E fui lá e corrigi. E em outro que eu nem esperava, ele do nada foi lá e elogiou a postura, dificilmente se vê uma postura excelente, parabéns. Pô, ganhei o dia 2 vezes, obrigado. Não, mas a postura realmente estava bonita. Sigo fazendo, tá? Sigo fazendo. Claro. Toda semana. E uma coisa que o Krause fez no meu treino, nunca tirou terra do treino. Semanalmente ou quinzenalmente tem. Claro. É só você ver os grandes atletas da história do fisiculturismo, inclusive até hoje, Sebum, todos eles fazem o terra, utilizam terra como uma grande ferramenta no processo de treinamento. É isso aí. Então, gente, eu acho que é isso. Queria muito poder ficar mais tempo com vocês aí. Foi um prazer. Dia, né? Foi um prazer quase que sarcoplasmático, que tão tensional que foi esse podcast de hoje. Eu tô endorfinado aqui. Cara, eu tô de cara. O Ricardo me veio nesse ano agora, em outubro, e falou assim: filho, tu tá precisando voltar a competir. Tu tá abatido, tuas filhas nasceram, tu tá te entregando, vamos voltar a competir. Tu tá precisando de um sofrimento físico. E aí eu falei, cara, vou cogitar. E eu vinha falando que ia, que não ia, agora tu falou, eu falei, agora eu tenho que voltar, porque é a energia que o cara se alimenta desse cara. Gente, olha só. Fenomenal. Fenomenal. Esse foi o nosso grande convidado de hoje, do nosso podcast 7. Sétimo. O nosso 7º podcast do Muscle Mind Brasil com Adriano Soiteral, um multicampeão, um atleta excepcional, um professor, um mestre do meu mestre. Como é que chama o cara que é mestre do meu mestre? Tu não chama, tu só saúda. Faz ali, pode uns 10 terra, continência 10 terra na negativa elegância, toca no chão e só. E não passa por cima da barra porque é desrespeito. E não dá cabeçada na porta. Esse foi o 7º episódio de Muscle Mind Brasil, o podcast dos campeões, com o Ricardo Santana e Jean Vernes e Adriano Soiteral, com patrocínios de Omni Fórmulas, Hero Nutrition, Fábrica Vida Saudável, Pratique, Vicari, Dr. Vicari, Forte Troca de Óleo, Garapuvu Bistrô e Café e que mais? E Imobiliária Drummond. Não esquece o James, pelo amor de Deus. Eu anotei 2 vezes o Forte, eu falei, pô, o cara ficou forte de novo, que loucura. Sei lá. Forte. É hipertrofia, o fenômeno da hipertrofia. Fechou todas? Fechou. Então, ouça! Muscle Mind Brasil, vamos fazer de novo, ouça? Pô, ficou bonito, né? 3, 2, 1, ouça! Muscle Mind Brasil, o podcast. Vamos abrir assim a próxima vez? Bora. Pode ser? Pode ser, já então vamos de novo, então mais uma vez. Ouça! Muscle Mind Brasil, o podcast dos campeões, episódio 7. Adriano Soiteral, muito obrigado, até a próxima. Valeu!